Campinas. CRB amarga lanterna do segundo turno do Campeonato Brasileiro. De 21 pontos disputados, foram 6 derrotas e um empate, apenas um gol marcado nesse período. A Ponte é o vice-lanterna do segundo turno, 3 pontos ganhos, 3 empates, 4 derrotas. E a defesa, a Macaca tem a defesa mais vazada no retorno, tomou 13 gols, ou seja, defesa da Ponte é mais vazada do que um queijo suíço. Informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa noite. Oi, Batista, boa noite para você, uma ótima noite pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte Preta, que tá com uma pulga atrás da orelha, né? O time não vence há 6 jogos nesta Série B, como você disse, tem a segunda pior campanha do segundo turno, vem de derrota em casa, goleada pro Ituano e necessita da reabilitação. Tentando melhorar um pouquinho o rendimento defensivo, conta com a volta da sua dupla de zagueiros. Sérgio Rafael e Matheus Silva estão de volta após cumprirem suspensão automática. Mas tem novidades nas duas laterais. Luiz Felipe começa como titular na direita, enquanto Heitor Roca, pela primeira vez como titular, vem na lateral esquerda. A Ponte, que ainda não venceu fora de casa nesta Série B. Batista. Informações do CRB para a jornada de hoje, diz aí Vladimir. Time que vem a 11 jogos sem vitória nesta Série B, trocou de treinador com a chegada de Bruno Pivetti e com relação à última partida em que perdeu para o Sport, tem uma mudança. Cleiton é titular no lugar do Mike no setor ofensivo. A expectativa do CRB é vencer para, quem sabe, deixar nesta rodada a zona do rebaixamento. Batista. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. A expectativa que tínhamos na mudança do time, do jeito da Ponte jogar, ela na teoria aconteceu. Ele coloca 4 homens no meio, traz novidades nas laterais, retorna os titulares para a zaga. Na teoria o time está bem escalado. Partida complicadíssima para os dois. Vamos ver se a Ponte reage no campeonato, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Bom, no cacuete aqui do macaco velho de 40 e tralalá, de rádio, né, seria bom que fosse de idade, a gente sentiu que ia mudar o esquema, né? Eu digo no cacuete pela entrevista do presidente. Ele já deu o serviço segunda-feira. Quando questionado por mim, ele falou, vai ser meio próximo do que você está dizendo aí. Tá aí o 4-4-2. Pode até tomar uma goleada também do CRB, é do jogo. Mas, pelo amor de Deus, né? Não tá dando certo um fermento natural, bota fermento sintético, para ver se a coisa cresce. Batistão, mudou, vamos ver. Saiu daquele negócio da teimosia imutável do 4-3-3. Vamos ver, e eu gosto do Dodô mais lá perto do gol, porque ele é bom de porrada no gol. Ele é o vice-artilheiro da equipe. É uma incógnita, mas estou pelo menos com um pouco mais de otimismo, porque saiu daquele negócio que parecia absolutamente fixo até o final do campeonato. Houve mudança. Torçamos para que dê certo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Batista, um abraço a você, a todos da equipe, em especial os amigos da Bandeirantes. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Tem gol no Maracanã. Gol uruguaio no Maracanã. Gol uruguaio no Maracanã. Isso lembra alguma coisa? Trabalhos técnicos, Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família.
Seu Edu, Maracanã, Didi, 1950, final da Copa, né, credo? Deixa pra lá, mas é gol do Penharol, seu Batista, gol do Penharol. Javier Cabreira, 13 minutos, Flamengo 0, Penharol 1. É o que temos. Ainda Libertadores ontem no Engenhão, Botafogo 0, São Paulo 0, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, tem o jogo da volta semana que vem. E Colo-Colo 1, River Plate também 1. Hoje tem Sul-Americana, quem que joga? Atlético Paranaense, Racing. E o Cruzeiro atua lá no Defensor del Chaco contra o Libertad, ambos começando 21h30. Tivemos o que na Sul-Americana terça? Seu Edu, Fortaleza 0, Corinthians 2. Semana que vem pode até perder por um gol, Corinthians que se classifica. E tivemos ontem Lanús 0, Independente Medellín também 0. E a Série B? A Série B é o seguinte, 27ª rodada. Na terça-feira, Novo Horizontino 1, Brusque 0, Guarani 1, Mirassol 0, Avaí 2, Ituano 0 ontem. Sport 1, Goiás também 1, Vila Nova 3, Chapecoense 2, Amazonas 2, Operário 1. Coritiba 3, Ceará 1, América Mineiro 2, Paysandu 0. E hoje teremos também Botafogo e Santos, começa 21h30, Ribeirão Preto, Novo Horizontino líder, 50, Santos 46, Vila Nova 45, Sport 43. A Ponte, Macaquinha 15ª com 29. 16º Ituano que perdeu, que bom, 28. Em 17º Chapecoense que perdeu, 28. Em 18º CRB, 26. 19º Brusque, 26, perdeu. Em 20º Guarani ganhou, 24, tem um jogo a menos. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada.
Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, e aqui na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu inestimável valor e voltar a vencer no campeonato após 6 rodadas, a Ponte vai a campo escalada pelo técnico Nelsinho Batista, com Pedro Rocha, o goleiro 1. 14 na lateral direita, Luiz Felipe. Dupla de zaga 4, Matheus Silva. Meia dúzia, Sérgio Rafael. Na esquerda com a 5, Heitor Roca. Meio campo tem Emerson com a 18. Emerson Santos 8, Ramon 21. Elvis, capitão do time 10. No ataque, Dodô 7, Gabriel Novaes 35. Nelsinho Batista escala a Ponte com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Heitor Roca. Emerson Santos, Ramon Carvalho e Elvis, Dodô e Gabriel Novaes. No banco, 12 para William, 2, Igor Inocêncio, 11, Iago Dias, 13, Joilson, 19, Renato, 20, João Gabriel, 29, Everton Brito, 33, Gabriel Risso, 44, Nilson Júnior, 70 pro Guilherme Portuga e 80, Hudson. Ao remo, pois nosso norte, de glória traçado está. Façamos o peito forte. CRB de Bruno Pivetti em campo, com 12 para Matheus Albino, 32 Hereda, 3 para Segovia, 4 Simon, 13 William Formiga, 33 João Pedro, 35 Marco Antônio, 8 GG, 75 Cleiton, 38 Léo Pereira e 9 Anselmo Ramon. É o CRB de Matheus Albino, Hereda, Segovia, Simon e William Formiga, João Pedro, Marco Antônio GG, Cleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon. No banco, caso Bruno Pivetti faça as 5 alterações, tem à disposição Vitor Caetano 1, Matheus Ribeiro 2,
Mike 7, Rafael Bilu 10, Jorge 11, Raí 16, Rômulo 17, Gustavo Henrique 26, Facundo Labandeira 30, o Anderson 37, Falcão 98 e Getúlio com a 99. Arbitragem do jogo. O árbitro é pernambucano, é o Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo mineiro Ricardo Júnior de Souza. Bandeira 2, o Túlio de Farias Ribeiro Caldas. No VAR, o mineiro Vinícius Gomes do Amaral. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, eu espero que a Ponte tenha organização defensiva e pare de tomar os gols que está tomando ultimamente, principalmente na partida contra o Ituano. Eu espero da Ponte o meio-campo mais organizado, que coloque a bola no chão, que tenha a transição, pelo menos um pouco de insistência, de inteligência, para que a bola chegue na frente, principalmente para Dodô e para Gabriel. Vamos esperar que o Elvis, trabalhe ao lado do Dodô para melhorar a qualidade técnica desse meio campo. De começo, as escolhas eu gosto. Vamos ver na prática e eu espero sinceramente que a Ponte tenha boa sorte. E para você, Tigrão, o que você espera de CRB e Ponte Preta? Espero a Ponte Preta com vergonha na cara. Tô vendo agora a camisa da Ponte aqui, lindíssima. Jogadores ouvindo o hino. Não pode pôr isso daí como quem coloca pijama, para dormir, né? Isso é uma camisa de 124 anos. Pode até perder, mas que venda a cara a derrota. E não aquele time absurdamente desligado, apático, cheio de buracos que vimos contra o Ituano. Os laterais da Ponte, tanto o Igor Inocêncio quanto o Gabriel Risso, os titulares até então, eles não marcam nem uma sodinha na caderneta do bar do Constantino. Mas nem marcam uma sodinha na caderneta e penduram. Não marcam nada. Não marcam ninguém. Então é lógico que uma hora ou outra ia ter que mexer. E aí, se vai dar certo ou se não vai, o jogo é que vai dizer. Mas as beiradas eu acho que vão estar menos vulneráveis do que com os dois que apoiam relativamente bem, mas que quando o ataque adversário vem para cima, eles são uma verdadeira peneira. E o esquema modificado com essa possibilidade agora do 4-4-2 teoricamente. Claro que o Elvis tem possibilidade de chegar à frente e vir um 4-3-3, mas eu acho que a Ponte não pode deixar o meio tão despovoado como vinha jogando. Algo básico, uma espécie de beabá no futebol e que com toda a sua experiência o Nelsinho teimosamente não mexia. Então, não sei qual vai ser o resultado, o produto final a ser auferido, mas pedíamos mudanças e elas foram radicais. Claro que o Gé continua insubstituível. Mas, além das mudanças na plataforma e nominais, eu espero mudança de comportamento. Pelo menos um time de homens e não de covardes, futebolisticamente falando, como nós vimos contra o Ituano. Tá quase tudo pronto no Rei Pelé, em Maceió. A bola vai rolar, jogo dramático para a Ponte. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. E Carlos Henrique, o bate pesado. Traçaram as possibilidades aqui na Bandeirantes para CRB e Ponte Preta. Macaca com uniforme todo preto para enfrentar o CRB com o seu uniforme tradicional. Camisas brancas e vermelhas. E hoje o goleiro da Macaca vem todo de amarelo. Bonito uniforme. Aliás, o CRB, camisas brancas, calções vermelhos. O time do CRB está, portanto, do lado esquerdo. Enquanto que do lado direito, o time da Ponte vai se preparando. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli,
a Ponte estaria se preparando ali no gol da linha do trem. Batista. Oi, pois não, Vladimir, a sua informação. São 7 mudanças da Ponte Preta do jogo contra o Ituano para cá. Daquele jogo para esta partida, somente Pedro Rocha, Elvis, Dodô e Gabriel Novaes se mantêm como titulares. Portanto, muitas alterações no time da Macaca para o jogo de hoje. A Ponte tenta se reencontrar com o caminho das vitórias. Jogo marcado para 19h30. Já estamos no atraso. O árbitro toma as últimas providências para começar a partida no estádio Rei Pelé em Maceió. Vamos verificar 1 minuto de silêncio. Aí, portanto, 1 minuto de silêncio. A bola vai rolar, a saída de bola pertence ao time da Macaca. Apita o árbitro. A bola está rolando em Maceió. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Cleiton domina, tenta levar para o campo de ataque, retoma o time da Macaca. FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. João Pedro retoma para o time do CRB, vem lá atrás para afastar, tirando Heitor Roca, e aí o árbitro marca falta no Ramon Carvalho. A primeira falta para Macaca bater, Vladimir. Bem na linha divisória ali do gramado, né? O Marco Antônio acabou acertando o Ramon, o Elvis segura a bola antes de cobrar a falta. É bola para Ponte Preta já no campo de ataque. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. Embora o time da Ponte, Ramon Carvalho para Elvis, ele toca curtinho, soltando por dentro. Vem para a bola com Gabriel Novaes. Chega a marcação, a bola vai para a linha lateral. Cobrança de arremesso pela esquerda. O time da Ponte vem para fazer a reposição. Heitor Roca, autorizado para Elvis, dominou, soltou atrás. Chega a marcação lá atrás. Time da Ponte quase conseguiu a recuperação com o Ramon Carvalho, mas não deu. E vem o William Formiga, dominou para o time do CRB, partiu lá pela esquerda, carrega, faz o break em cima da marcação, rola atrás pela meia esquerda. Lançamento do João Pedro, vem pela direita, campo de ataque, Hereda. Dominou, rolou na ponta, Cleiton vai pro fundo, acabou o campo, tentou o cruzamento, a bola na área. Tira lá atrás, afasta o time da Ponte, vem Gabriel Novaes, domina no campo de defesa e foi empurrado. O árbitro viu, marcou a falta para o time da Macaca. Loja do Mecânico, a melhor opção em máquinas e ferramentas, sempre com ofertas especiais para profissionais e hobbyistas. Em Campinas, Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Comecinho no primeiro tempo no estádio Rei Pelé, time da Macaca precisando da vitória, time do CRB também. Isso, teoricamente, dá um indicativo de um bom jogo. Vamos ver na prática se a coisa realmente funciona. Recuo de bola, Matheus Albino, chega, estoura, toca, joga a bola lá na frente, dentro do círculo central, no perde, ganha e o Elvis erra o passe.
Vem Hereda, domina soltando a bola para Anselmo Ramon, ele recua, vai começar tudo lá atrás, o time do CRB. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Hereda, domina pela direita, lançamento por dentro para Cleiton. Agora 3. Quase 4 do primeiro tempo. Bola aberta na ponta. Marco Antônio tentou o lançamento na linha de fundo. Cruzamento do Hereda. Em cima da marcação. Chega lá atrás. Afasta a Roca. Ninguém da Macaca. Fácil lá atrás. Matheus Albino. Fora da sua área de confinamento. Tocando para Luiz Segoia. Ele domina dentro do círculo central. Abrindo pela direita para Marco Antônio. Na frente pela direita para Hereda. Hereda recua pela meia direita. Ramon Carvalho. É falta, o árbitro paralisa, marca falta no Cleiton. Quem chegava por ali era o Emerson Santos em Vladimir. Chegou sem perder tempo, né? Derrubou o Cleiton, o CRB já cobrou a falta. Cobrou falta, bola levantada na área. Vem para o William Formiga. Lançou errado, a bola saiu. É tiro de meta para Macaca bater. O Formiga lançou lá buscando a presença do Léo Pereira. A bola foi mais forte do que o Léo. Direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B no Rei Pelé em Maceió. CRB 0, Ponte Preta 0. Libertadores Maracanã, 37 primeiro tempo de Flamengo 0, Penharol 1. 20h30 Série B, Ribeirão Preto, Botafogo e Santos. Falta para o time da Macaca. Matheus Silva faz o levantamento na área, deu rebote no zagueiro. A bola sobrou com Gabriel Novaes, não tá valendo nada. Bandeira já marcava impedimento no ataque da Macaca em Vladimir. É, o próprio Gabriel Novaes percebeu que ele estava impedido, né? Não foi com muita vontade no lance, não. O protocolo manda esperar a jogada se concluir para que o impedimento seja confirmado. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Domina pela direita, Cleiton recolhe, recua. Joga o jogo lá para trás. O time do CRB vai começar tudo de novo com Salmon. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Bora com Hereda. Ele tenta adiantar, perde o próprio Hereda, vem, toca recuando, joga lá atrás na metade da zaga. 6 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0 no Rei Pelé. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina Marco Antônio para o time do CRB, centralizando para João Pedro. Ele trabalha na perna direita para fazer o passe pela esquerda para GG, para William Formiga. Cruzamento em cima da marcação, chega lá atrás. Chega Emerson Santos, afasta, vem o time da Macaca, Gabriel Novaes. Contra-ataque no círculo central para Elvis, ele domina. Solta para Ramon Carvalho, inverteu pela direita para Gabriel Novaes, pela lateral da grande área. Parou na frente da marcação. Recolheu, recua, solta o jogo errado no passe errado do Gabriel Novaes, horroroso. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados
e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Anselmo Ramon, de uma extremidade a outra, vem pela esquerda. Partiu Léo Pereira, cruzamento na área. Anselmo Ramon, de cabeça por cima do gol. Vai embora para fora pela linha de fundo. Cruzamento do Léo Pereira. Veio na cabeça do Anselmo Ramon. Ele cabeceou, mas foi muito por cima. Tiro de meta para Macaca Vladimir. Mas é uma das suas especialidades, né? O jogo aéreo. Anselmo Ramon, vice-artilheiro da Série B, tem 8 gols marcados. Desta vez cabeceou por cima. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Comecinho de jogo, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, plataforma tática. Como é que começam os times 0-0 em Tigrão? Morno o jogo, muito morno. O CRB tenta tomar a iniciativa, já chegou mais do que a Ponte, mas fora essa cabeçada também sem perigo, ainda nada, muito cedo ainda. A Ponte marcando atrás da linha de meio campo, tentando explorar, quando retoma a posse de bola, o contra-ataque. Mais presente o CRB que vai. Hereda dominou, pé canhoto, bateu estranho, hein? Que chute ridículo. E a bola foi lá para a linha lateral, hein, Vladimir? Mas foi ensaiado, viu, Batista? Ah, é? Ele queria pegar o William Formiga lá na esquerda. O Formiga não entendeu o que Hereda tentou fazer. Não acompanhou, por isso a bola foi pela linha lateral. Acompanhe tudo sobre o Guarani e a Ponte Preta e Guarani no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de achar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E aí, CH, comecinho do jogo 0-0, como é que começam CRB e Ponte Preta? Se respeitando demais, muita marcação, pouco futebol e pouco espaço. 0-0 correto, Batista. 0-0 correto, bola recuada. Vem lá atrás, domina Pedrão, soltando para Sérgio Rafael, levanta no campo de ataque para ninguém. Dodô reclamou ali de uma falta, o árbitro não marcou. Dodô ficou caído. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima. Aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 quilômetro. 11 minutos. Domina GG, ele toca curtinho atrás, pega de volta e vem para fazer a armação do time do CRB, que toca a bola lá atrás. Lançamento do Luiz Segovia, levantou no campo de ataque, vem pela direita, Hereda tentou, passe a bola, ricocheteou, voltou Hereda, cruzamento na área. Chega lá atrás Luiz Felipe para afastar, tira. Elvis brigou no círculo central. É falta, o árbitro marcou a falta no Simon Vladimir. Foi com vontade ali o Elvis, né? Acabou cometendo a falta na visão da arbitragem. Falta de ataque cometida pelo capitão da Ponte. Oferta especial do soldador é na loja do mecânico. Máquina de solda multiprocesso Forte G, R$ 549,90. Vale até dia 24 de setembro. Em Campinas, ligue 19 33 70 25 50, loja do mecânico. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Estádio Rei Pelé em Maceió, CRB 0, Ponte Preta 0, alô, Edu Pinheiro. Sim, alô, Nico Batista, Libertadores, Maracanã, 44, primeiro tempo, continua, Flamengo 0, Penharol 1, Sul-Americana, 21h30, Defensor do Chaco, Libertad e Cruzeiro. Bandeirantes!
E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Arremesso lateral é pro time do... O Hereda vem pro time do CRB para cobrar. Autorizado. Levantou a bola na área, tira lá atrás o time da Macaca. E aí, realmente, acabou cedendo de graça de novo o arremesso lateral. São 13 minutos do primeiro tempo, 0-0. Hereda vem para usar a força do braço. Para Anselmo Ramon, para Hereda. Dominou, ajeitou, pé direito, cruzou na área. Vem na bola, a bola vai embora, houve um desvio. Sérgio estava na bola. Sérgio Rafael, escanteio. Escanteio para o CRB bater. Primeiro do jogo, a bola dividida ali. O Sérgio Rafael foi o último a tocar nela. Setor direito do ataque, escanteio para o time do CRB. Escanteio para o time do CRB na marca de quase 14 minutos da etapa primeira. Placar de 0-0. Vem para a bola, está autorizado o time do CRB. Levantamento na área, em cima da marcação da Macaca. A bola volta com o Elvis, mas ele comete a falta. O árbitro viu, parou, marcou a falta para o CRB lá no campo de ataque, Vladimir. Foi um empurrão, né? De leve ali do Elvis, mas capaz de deslocar. Era o Cleiton quem estava ali no lance. O árbitro marcou, é falta para o CRB ainda no campo de ataque. Árbitro Paulo Belense Alves dos Prazeres, né? Filho. Ele que é pernambucano. Pois não, Tigrão? Engraçado, né? Porque quando é jogo interestadual em Campinas, Série B, aí tem um time de Alagoas e tem a Ponte ou o Guarani. Aí eles mandam um árbitro do Acre. Agora aí, que é Alagoas, um time de São Paulo, o árbitro de Pernambuco ali foi a pé para Alagoas. Então vai vendo, né? Se a gente não precisa, de vez em quando, prestar atenção em alguns detalhes e gerar desconfiança. Falta, GG, pé canhoto, bateu, passa, vai embora. Por cima do gol, GG, perna canhota, ela passou lambendo o travessão, inclusive acertou na rede, mas pelo lado de fora, Vladimir. É, mas surpreendeu todo mundo, né? Até o Pedro Rocha estava pronto ali para sair para cortar o cruzamento. O GG mandou direto, ela passou por cima. Desktop, a conexão com o futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102 Desktop. 15 minutos, daqui a pouco intervalo inteligente diferente do rádio brasileiro. Comandoria do Pinheiro. Oferta especial do soldador é na loja do mecânico. Inversora de solda Flama Boxer, R$ 749,90. Vale até dia 24 de setembro. Em Campinas, ligue 19 33 70 25 50, loja do mecânico. Para a recuada, vem Matheus Albino, domina ali na sua área de confinamento. Sai jogando lá pela esquerda com Luiz Segovia. Trabalha, recolhe, imprime lentidão no lance. Depois solta para João Pedro. Lá pela esquerda vem para a bola o William Formiga. Lançou para Léo Pereira lá na linha de fundo. Ele chegou e cruzou, mas cruzou em cima da marcação. Matheus Silva chega lá atrás para tirar para o time da Macaca. 0-0. Detalhe. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Estádio Rei Pelé em Maceió.
Ponte vai empatando o jogo. CRB 0, Ponte Preta 0. Olha, seu Batista, Libertadores, agora intervalo Maracanã, Flamengo 0, Peñarol 1. Pela Sul-Americana, daqui a pouco 20h30 em Curitiba, Atlético e Racing da Argentina. Bandeirantes. FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda um like aí pra nós, manda uma joinha aí pra nós. E você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, copie lá na régua do navegador, copie o link e mande para aquele amigo que você sabe que é ponte pretano e gosta de transmissão pelo rádio. Falta para o CRB, Vladimir. Falta cometida pelo Sérgio Rafael, para cima do Marco Antônio, é o GG de novo na batida. GG de novo na batida. Pé canhoto levantou na área. Vem lá atrás para afastar, tira a defensiva da Macaca. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Sérgio Rafael, tirando de cabeça para Elvis, ele cutuca por dentro para Gabriel Novaes. Chega a marcação para tirar. GG levanta no campo de ataque, veio lá atrás. Chega Luiz Felipe para afastar. Domina, vem João Pedro para o time do CRB. Abriu na lateral pela esquerda. Marcação do Luiz Felipe, a bola vai para a linha lateral. Anselmo Ramon não conseguiu progredir com a bola. Instalar materiais elétricos. Anote aí o endereço. Rua Duque de Caxias, 940, região central de Campinas, próxima da Aquidaban. WhatsApp 19 988330006. Domina o time do CRB, 19h30. Jogo que começou às 7h30. Domina pela direita, Hereda, rola curtinho, toca a bola, vem Roca. Afasta, tira. Já organiza, faz o lançamento no campo de ataque para Gabriel Novaes. Puxa o contra-ataque, rolou para Dodô, pé direito, bateu na trave. Na trave, a bola voltou, Gabriel Novaes não dominou, Dodô bateu para fora. Inacreditável! 3 oportunidades para fazer o gol, com Gabriel Novaes, com Dodô. Goleiro também estava na frente e evitou o gol desviando, ela foi na trave. Aí de novo com o Novaes e o Dodô na sequência bateu, ela foi embora. É tiro de meta. Tiro de meta, intervenção importante do goleiro defendendo com os pés. Matheus Albino salva o time do CRB, Vladimir. Foi defesa do goleiro, né? Porque surgiu cara a cara pela direita o Dodô após o passe do Gabriel Novaes. Ele deu um toquinho e o goleiro Matheus Albino resvalou na bola, ela explodiu no travessão. Voltou para o Gabriel Novaes, que não conseguiu concluir, mesmo assim ajeitou para o Dodô, que aí se mandou por cima. 3 oportunidades da Ponte no mesmo lance. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21h30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Estádio Rei Pelé em Maceió, CRB 0, Ponte Preta 0, Edu. E logo mais, 21h30, Ribeirão Preto, Santa Cruz, tem Botafogo e Santos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E também em todos os aplicativos. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Roca domina pela esquerda, tocando na frente para Ramon Carvalho. Para Roca, levantou, bola cruzada em cima da marcação. Elvis estava lá na posição de centroavante. A bola volta, sobra com Anselmo Ramon. Ele gira em cima do próprio eixo. Levanta no campo de ataque, vem Sérgio Rafael. Chega recuando, toca para Pedro Rocha. 22 CH, quem está melhor do jogo? A Ponte teve uma grande oportunidade, hein, CH? Eu acho que a Ponte está bem postada, já passou o ímpeto do time da casa dos 15 primeiros minutos. O jogo agora, nesse momento, está mais tranquilo. Eu gosto da posição, né, do jeito que a Ponte defensivamente está trabalhando. E nitidamente o time está jogando no contra-ataque. E no contra-ataque, quase a Ponte fez o primeiro gol, numa boa jogada do Gabriel e também do Dodô. Só um detalhe, a Ponte precisa ficar esperta com Hereda, que é a principal válvula de escape do CRB no jogo. Léo Pereira agora pede desculpas, 1000 desculpas. Ele foi recuar uma bola e mandou para a linha de fundo. Se vai no gol, seria gol, hein, Vladimir? Ele Léo Pereirou nesse lance, né, rapaz? Legal, que hein? Chute estranho, que recuo estranho do Léo Pereira. A Ponte Preta ganhou um escanteio de graça, Batista. Escanteio de graça para Macaca, 23, primeiro tempo. Time da Ponte vai colocando zagueirada na área. Elvis partiu o pé direito, levantou na área, vem de soco. Matheus Albino tira. Ramon Carvalho recolhe, domina, tocando para Elvis. Levanta o jogo lá no campo de ataque pela esquerda, vem para Dodô. Passou Roca, pé canhoto, cruzou muito mal. A bola vai embora, para fora, linha de fundo, tiro de meta para o CRB bater. Tava precarizado o Heitor Roca, né? A bola foi muito fechada e quando ele chegou para cruzar, acabou se livrando dela, mandando pela linha de fundo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, quase 25. Quem está melhor? 0-0 em Tigrão. Jogo equilibrado. A Ponte estava inferiorizada, o CRB estava com mais a bola, com mais iniciativa. A Ponte equilibrou e teve a grande oportunidade do jogo até agora, contra-ataque. Bola muito bem metida pelo Heitor Roca. Aí a assistência perfeita do Gabriel Novaes, não foi fominha, poderia ter batido, serviu o Dodô. E aí azar, né? Bateu para fazer o gol, a bola explode na perna do Matheus Albino e vai para dentro do gol. Aí antes de chegar no gol, ela fala, vou namorar um pouco esse travessão. Tava feito o gol. Tinha tomado o gol o CRB e destomou, portanto, né? Boas notícias até agora. A melhor oportunidade do jogo foi da Ponte. Agora chega o CRB com perigo. Com perigo, pé direito, bateu a bola para fora, Cleiton. Contra-ataque violento, arrancada pela direita e aí ele bateu cruzando, acertou a rede pelo lado de fora, Vladimir. Aliás, acertou o poste, né? Isso, até porque não tinha ninguém, né, Batista, lá dentro da área para receber o cruzamento. Então o Cleiton optou pela tentativa do chute direto, ela foi na rede, só que do lado de fora. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima. Aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Cobrança de arremesso, Simon cobra, toca para Matheus Albino. Matheus Albino que salvou o time do CRB de tomar o gol. Lá atrás domina, vem João Pedro, faz o lançamento no campo de ataque, vem a marcação, escapou, lançamento pela esquerda, William Formiga, tentou colocar na área para o Léo Pereira,
Mas ele já estava em impedimento e ainda cometeu uma falta também, hein, Vladimir? Fez tudo errado o William Formiga nesse lance, né? O impedimento foi marcado e ele acabou chegando mais forte ali para cima do Emerson. Cometeu a falta, mas primeiro o impedimento marcado. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Rei Pelé em Maceió, a capital alagoana. CRB 0, Ponte Preta 0. E a Série B não para, viu, Batista? 21h30, último jogo dessa rodada. Ribeirão Preto começa Botafogo e Santos e a próxima rodada já começa no sábado, 17 horas na Serrinha, Goiás e Mirassol. Luiz Felipe está caído, sendo atendido ali pelo departamento médico da Macaca, em Vladimir. Mas deve continuar, né? Por precaução, tanto o João Gabriel quanto o Igor Inocêncio foram para o aquecimento, mas aparentemente vai dar para o Luiz Felipe continuar no jogo, Batista. E o Nelsinho Batista aproveitou essa parada para dar orientações táticas para o Anselmo Ramon. Aliás, para o Ramon Carvalho. Anselmo Ramon é do outro time. Só faltava, hein? Anselmo Ramon recebendo orientações do Nelsinho Batista. Você viu bem. Ele falou também com o Anselmo Ramon. Eu fiz a leitura labial. E o que ele falou, Tigrão? Anselmo, se tiver uma chance aqui, ó, favor não fazer, hein? Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Não vou lembrar, claro, o jogo, o time, mas teve um episódio que o treinador estava dando orientação para o jogador dele e um jogador do time adversário veio e ficou de ouvido em pé, ouvindo as orientações. E ele chamou o quarto árbitro e falou: olha aqui, ó, o adversário aqui tá ouvindo o que eu tô falando, pô, isso aqui não pode. O cara falou assim: não é por mal não, vai que eu consiga aproveitar alguma coisa, né? Uma vez, Oi. Eu tava de repórter, quebrando o galho, na quadra lá em Rio Claro, um jogo do tênis clube. Técnico do tênis clube era o Roberto Paes. E o técnico do Rio Claro, um timaço, era o Zé Boquinha. E o Zé Boquinha pediu tempo, eu fui lá no meio dos caras, tudo pequenininho, né, basquete, inclusive o Zé Boquinha. Cheguei com o microfone assim, mas com uma pureza d'alma, pra tentar pegar alguma coisa. Mas o Zé Boquinha me deu um cata. Some daqui que eu quebro você no meio. Achando que eu tava lá pra levar informação pro Robertão Paes, entendeu? E vem Dodô, dominou, soltou Luiz Felipe, pé direito, uma bomba, espalma, Matheus Albino. Voltou, dominou, Gabriel Novaes pra Roca, outra vez pra Gabriel Novaes, pra Dodô, pra Novaes, perdeu a bola. Voltou, Dodô, dominou no bico esquerdo da grande área, rolou pra Ramon Carvalho, cruzou na área, Gabriel Novaes virou e bateu pra fora. Virou, girou em cima do próprio eixo, bateu, mas bateu errado, a bola foi embora, para fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para o CRB bater. Numa característica dele, ali dentro da área de girar e bateu, mandou para fora. No lance anterior, o Emerson foi quem arrematou para a defesa em 2 tempos do goleiro Matheus Albino. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Hereda, de cabeça, toca na frente, marcação precisa lá atrás. Vem Roca, toca na frente, Gabriel Novaes. Foi pego por trás, o árbitro mandou seguir. E não se concretizou a vantagem, E nesse dia lá em Rio Claro? Aí tinha um pivô. Aí você falou que quebrou o galho, Tigrão. Como assim quebrou o galho? Você que falou que foi quebrar o galho de repórter. Você não quebra galho. Quando você quebra a árvore inteira. Mas aquele dia lá eu fui de repórter. E aí, tinha um pivô no Rio Claro,
Tá parado o jogo, tá, gente? Tinha um pivô em Rio Claro, do time do Rio Claro, americano, norte-americano. E aí ele falou pra mim assim, shit. Aí eu falei, tá bom. Aí quando ele passou perto de mim, porque eu entendi o que ele disse, mas eu falei, ele não vai entender o que eu vou dizer. Eu falei, merdão é você. Ele riu. Loja do Mecânico, a melhor opção em máquinas e ferramentas. Sempre ofertas especiais para profissionais e hobbyistas. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. 32:40, primeiro tempo. Hereda vem pra bola cobrando arremesso lateral pro time do CRB, Ramon Carvalho. Chega, tira, mas erra o passe. Sobra com Luiz Segovia. Ele domina, o time do CRB vai recuar ainda mais. Alô, CH, 33, 0-0. Quem é que está melhor do jogo em CH? A Ponte. O jogo continua difícil, mas a Ponte tá tranquila no jogo. E o que eu percebo é que o CRB está começando a ficar mais nervoso do que o programado. A Ponte está bem postada, joga reativamente e tenta fazer a transição, jogar no contra-ataque. Repito, o setor que mais preocupa é o lado do Hereda aqui, que ataca muito, mas a Ponte está bem no jogo. GG para Anselmo Ramon, ele volta para João Pedro, para Léo Pereira, errou o passe, ele tentou a recuperação, o árbitro para, marca falta e vai dar cartão amarelo. Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho marcou a falta e deu o cartão amarelo pro Emerson só, tá amarelado, né? A TV aponta o Emerson Santos, mas é o Emerson só quem recebeu o cartão amarelo. Uma falta mais forte ali, mais dura. Primeiro cartão do jogo vai para o camisa 18 da Macaca. A Ponte poderia adotar essa nomenclatura, né? Emerson só. Isso, para não confundir com o Emerson Santos. Para não confundir com o Emerson Santos, exatamente. E dando crédito a quem é de direito, o nosso Tigrão, quem o denominou pela primeira vez como Emerson só. Vem pra bola o time do CRB, cobrança de falta, 34 minutos passados. Pedro Rocha orienta a barreira. GG vem pra batida, momento de expectativa. 4 homens na composição da muralha alvinegra. GG fica ali olhando fixo pra barreira e também a colocação do Pedro Rocha. GG arruma o calção, autorizado, concentrado. GG partiu o pé canhoto, bateu na trave, explodiu na trave. Pancada de perna canhota de GG cobrando falta. Vem no contra-ataque Dodô, tentou o domínio pela esquerda, caiu, reclamou, o árbitro não marcou. Mas que paulada na trave, hein, Vladimir? Tá balançando até agora lá o travessão do Pedro Rocha. Bela cobrança do GG. Ele mostrou ser o homem da bola parada perigosa do CRB. Tirou da barreira, mandou no travessão. Quase o primeiro gol do jogo. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal. Cozimento no vapor que garante textura, maciez. Experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. E no contra-ataque Dodô, ele gira para sair da marcação, recuando para Luiz Felipe, ele bate de perna direita, lança ali no círculo central para Elvis. Elvis não conseguiu dominar, então vem no contra-ataque Cleiton, partiu lá pela ponta direita Luiz Felipe, chega, vem bem na marcação, chega, domina, soltando a bola para Dodô. O Luiz Felipe que é lateral direito, mas está jogando aqui pela esquerda, hein? Agora ele vai retornar lá para a direita, né, Vladimir? Nesse lance o Roca estava lá na esquerda e o Luiz Felipe ajudando aqui no setor direito. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Pois não, Tigrão?
São duas intervenções importantes do Luiz Felipe, que é bom marcador do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo da defesa, portanto ele estava do lado direito, duas boas intervenções, desarmando ali chegadas perigosas do CRB. Agora ele já voltou e o Roca já recompôs, ó, já tá ali, ó. Aliás, tá bem no jogo o Roca, hein? Tá bem no jogo, marca muito melhor do que o Risso. Dodô domina para o time da Macaca, ele estava no campo de ataque, vem puxando e voltando lá para o campo de defesa. Arruma o jogo, rente, arrisca, lateral para Ramon Carvalho. Atrás domina Sérgio Rafael, faz o lançamento e erra completamente. É arremesso para o CRB. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B no Rei Pelé em Maceió, CRB 0, Ponte Preta 0. 0-0, mas continua o Flamengo perdendo o Maracanã, agora 6 do segundo tempo. Libertadores, hein? Flamengo 0, Peñarol 1, agora pulou 7 do segundo tempo. Segue o Mengão perdendo no Maraca. Carlos Batista. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é comigo aqui na Bandeirantes. Domina pela ponta direita, GG com a canhota. Tentou enfiar essa bola na área. Faz o policiamento Pedro Rocha. E deixa a bola passar. É tiro de meta para a Macaca bater. Foi forte o lançamento, né? Ainda tentou alcançar lá o Cleiton, mas apenas protegeu o Pedro Rocha para que ela saísse pela linha de fundo. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Instalar materiais elétricos. Para lançada para Gabriel Novaes de cabeça. Ele solta na frente, o passe para Dodô, mas erra. Hereda chega, tira. E a bola caiu lá atrás do campo de defesa. Sérgio Rafael com Anselmo Ramon. Vacila na frente dele, quase perde, mas toca e erra o passe. Erra também o time do CRB. E o Anselmo Ramon foi derrubado. É falta, o time do CRB tem pressa, cobra. Vem pra bola, Cleiton, enfiou a bola na área. Vem lá atrás, Heitor Roca. Chega pra afastar. A bola caiu com GG. Dominou, arrumou pra perna, canhota. Vem pro cruzamento, faz a inversão. Pela esquerda pra William Formiga, pé canhoto, cruzou na área. Vem pra bola, Anselmo Ramon. GG dominou, preparou, pé canhoto, bateu, explodiu no paredão alvinegro. Não tá valendo mais nada, hein? Impedido, olha o Bandeira lá, já marcou o impedimento. Bandeira marca impedimento no ataque do CRB, hein, Vladimir? É, o senhor Ricardo Júnior de Souza marcou na origem da jogada, né? Quando o GG tava com a bola, o Anselmo Ramon tava à frente, ele marcou esse impedimento. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41, marcando o cronômetro da Bandeirantes. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, estádio Rei Pelé, conferindo o placar do jogo.
Ponte Preta vai empatando a partida. CRB 0, Ponte Preta 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, ainda na Série B, 21h30, Ribeirão Preto, Botafogo e Santos. 21h30 também tem 2 jogos pela Sul-Americana, lá em Curitiba, Atlético e Racing, lá na Defensor del Chaco, Libertad e Cruzeiro. Bandeirantes. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Domina, vem Roca, avança pela lateral da grande área. Cleiton recompondo, tira. Mandou para fora, para a linha lateral. É arremesso para Macaca bater. Vem para a bola, 42 minutos. Nos supermercados e hortifrutis você vai encontrar Aroma das Ervas e acesse aromadeservas.com.br. Arremesso lateral cobrado, novo arremesso, Roca cobrando. Para Anselmo Ramon, domina soltando por dentro, vem para a bola, tenta o passe na frente, passe errado, vai para fora, para a linha lateral, Luiz Felipe, né? Que fez ali o passe, errou, arremesso é para o time do CRB. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 43, vai terminar já o primeiro tempo. E na sequência vem aí o intervalo inteligente do rádio brasileiro com o incomparável Edu Pinheiro. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou então ligue 0800 1102 Desktop. 43,5. Time do CRB ataca pela ponta, vem com Hereda. Lateral apoiando o ataque, João Pedro. Vem por dentro, perdeu. Recupera o time da Macaca com Emerson. Vem para Elvis na frente, para Gabriel Novaes. Ele para, gira. Recua soltando o jogo para Ramon Carvalho pela esquerda e ele espera o contato. E o contato veio, falta para Macaca, Vladimir. Apenas prendeu a bola ali o Ramon Carvalho, esperou a chegada mais forte do Marco Antônio ali no lance e o árbitro marcou a bola. É para a Ponte Preta, mas apenas em lateral. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima. Aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Cobrança, arremesso lateral, domina Gabriel Novaes, ele vem pela ponta canhota, recuando para Ramon Carvalho, dali soltando para Emerson Santos, abriu pela direita, vem para Luiz Felipe, cruzou na área para Dodô, fez a parede de peito, a bola volta para Emerson Santos, coloca na entrada da área, chega lá atrás, tira, afasta a defensiva do time do CRB, Sérgio Rafael de cabeça, coloca outra vez lá na frente, João Pedro tira, perde, ganha, Marco Antônio tenta levar GG no campo de ataque, a bola vai para a linha lateral. Mais 3 minutos no additional time no primeiro tempo, vamos até 48. Vem para a bola Hereda, cobrança de arremesso lateral, 45 mais 3 minutos. Vem para a bola, domina pela direita, João Pedro tenta o passe, mas o passe é errado. Contra-ataque, Elvis dominou, lançou para Ramon Carvalho, Hereda na ponta do laço, tira, mandou para a linha lateral, cobrança de arremesso para Heitor Roca, ele vai usar a força do braço, 45-40, tocou curtinho para Elvis, voltou para Roca, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás Simon, tiro de cabeça, a bola caiu com Hereda de perna direita, ele despacha de qualquer maneira, vem Luiz Felipe para afastar, tira, a bola foi para a lateral, Anselmo Ramon ganha no carrinho para o time do CRB,
e tome contra-ataque. 46, João Pedro. Tenta o passe, vem por dentro, vem pela esquerda, Luiz Segovia. Fez o passe na frente, tentou a penetração com o GG. Volta a bola pela esquerda. Lançamento, bola aberta pela esquerda. Léo Pereira fez o cruzamento, tira. Roca dando uma de zagueiro. Arremesso para o CRB. Já cobrado. Domina vem 46 minutos. Pela esquerda. Lançamento de William Formiga. Vai para a linha de fundo. Anselmo Ramon. Pé direito. Bateu cruzado. Desviou no Matheus Silva. É escanteio para o CRB bater. A bola rente a linha de fundo, né? Matheus Silva chegou para fazer o corte e colocou pela linha de fundo escanteio para o CRB. Escanteio, último minuto do primeiro tempo, 0-0. Cleiton vem para fazer o erguimento na área, zagueirada do time do CRB lá dentro. Momento de grande expectativa. Levantamento cruzado na área. Subiu o toque de cabeça de Marco Antônio. Agora sobra lá atrás Sérgio Rafael. Ele cutuca e joga na frente para Elvis, que organiza o contra-ataque. Lançando pela direita para Gabriel Novaes. Ele se enroscou, se atrapalhou todo, caiu todo esparramado. Mais esparramado do que sorvete em asfalto quente. E vem o contra-ataque, vai terminar o primeiro tempo. Domina o time do CRB pela esquerda, chega lá atrás. Emerson Santos para recuperar. Tirando, soltando para Ramon Carvalho, dali para Elvis. Ele faz a parede, Simon vem por trás, comete a falta. É falta no 10 da Macaca, Vladimir. Quando dominou, o Simon chegou atropelando ali o Elvis, o árbitro marcou a falta no meio campo. Vai terminar o primeiro tempo. Apita o árbitro Paulo Belense Alves dos Prazeres, filho do Pernambuco, e termina o primeiro tempo. 0 para o CRB, 0 também para a Ponte Preta. E vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro, com o incomparável Edu Pinheiro. Opa! O que é isso, meu grande amigo Batista? Olha, a Ponte bastante modificada. Como joga a Ponte em Catarina? Um abraço, boa noite. Oi, Edu, boa noite pra você, né? Uma boa noite pro amigo ligado na Band mais uma vez. A Ponte com 7 novidades no time titular com relação à última partida contra o Ituano. Em campo hoje, Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Heitor Roca, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis, Dodô e Gabriel Novaes. Olha, é o seguinte, Igor Inocêncio tá no banco, era o lateral direito. O Iago Dias, que estava jogando no ataque porque o Jé tá com problema muscular, tá no banco. O Gabriel Risso, o lateral esquerdo, tá no banco. Hudson, que vinha jogando, tá no banco. Bastante modificada a Ponte, 0-0. Em 3 minutos, hein? O Tigrão vai falar esse 0-0, mas pouquinho. Faturamento política grande. Voltamos já, 20-21, 0-0. Bandeirantes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Na
KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ofertas especiais do Soldador é na loja do Mecânico. Inversora de solda Flama Boxer, R$ 749,90. Máquina de solda multiprocesso Forte G, R$ 549,90. Ofertas válidas até dia 24 de setembro. Confira muitas outras promoções imperdíveis. Loja do Mecânico. Visite na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Rede Bandeirantes de Rádio. É a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. RádioBandeirantesCampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você. Oi, Tigrão, em 2 minutos, por gentileza, 0-0, a Ponte teve uma grande chance há 20 minutos com o Dodô, hein, Tigrão? Teve duas, né, Edu? Teve aquela também com o Luiz Felipe, o goleirão ia ficando com as penas, chegou um pouquinho, a bola saiu um pouquinho para a lateral demais do gol, da pequena área, senão cairia no pé do Gabriel Novaes. A Ponte foi melhor do que o CRB teve a bola parada do GG, que é sempre preciso, é um jogador sem mobilidade. Mas esse cara jogando pelo Santo André, num determinado campeonato paulista, aí 2017, 18 por aí, meteu um golaço no Majestoso, 1-0 para o Santo André, gol de falta. Ele é danado na bola parada, é um canhoto que tem muita precisão, mas ele não tem muita mobilidade. Esta foi a única chance que chamou atenção numa bola, volto a dizer, de falta, numa bola de falta lateral ou não tão centralizada, mas pela meia esquerda, ele bateu, o Pedrão já tinha ido, não chegaria na bola, ela explodiu no travessão e foi embora. A Ponte teve uma na trave do Dodô, mas com bola rolando, que bate na perna do goleiro e vai no travessão, um pecado, e depois uma outra chegada importante com o Luiz Felipe, bateu e o goleiro fez uma bela defesa, espalmando para o lado. Então a Ponte foi melhor, marcou muito, está consistente, está com as linhas ajustadas, os dois volantes, Emerson Só e Emerson Santos, marcando muito, Ramon Carvalho fazendo o anjo da guarda pelo lado esquerdo, ali a primeira linha, à frente do Heitor Rosa, que às vezes ganha liberdade para descer e o Ramon Carvalho fica. Do outro lado é Luiz Felipe voltando o Dodô e um dos volantes sempre cai ali à frente do Luiz Felipe também. A Ponte está bem organizada, foi melhor e se continuar assim, tem chances de sair com a vitória de Maceió em 1:39, Edu Pinheiro. Graças a Deus, muito obrigado. Já já o CH vai falar em Maracanã, segundo tempo, Flamengo 0, Penharol 1. Já já o CH fala 0-0, CRB e Ponte. Bandeirantes! Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a germânica Volkswagen não ficaria de fora com ofertas imperdíveis. Dá uma olhada. Novo T-Cross, o SUV referência em espaço. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final.
Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. RádioBandeiranteScampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. Os principais eventos do ano com Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Rede Bandeirantes de Rádio. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. RádioBandeiranteScampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não... E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Sagal, o Tigrão falou em 1h39, até o tempo mudou, cara, tá começando a chover aqui, temperatura abaixou, tá começando a ventar. É muito corneteiro, Edu. Eu vou falar pra você, hein, as coisas estão Velho mudando, do Rio CH. corneteiro. Ah lá, tá vendo? Não pode mudar, o cara... Já tem o perdemos jeito 30 dele. segundos, Edu. Vamos lá? CH, 0x0, Serra e Bem Ponte. Muito bem, o primeiro tempo da Ponte foi bom, organizado defensivamente, o time jogou em transição, linhas baixas, apostou na marcação e deu certo. O CRB não incomodou ou incomodou muito pouco e a Ponte foi melhor no primeiro tempo. Um time brioso, um time correndo muito mais, um time organizado.
usando as armas que tem, marcando muito forte e jogando no contra-ataque. Uma pena que a Ponte não fez um golzinho. Se caprichar, principalmente nos 20 primeiros minutos do segundo tempo, tem chance, Edu, de voltar para Campinas com vitória. Tá vendo? Um fala muito, o outro é mais conciso, você entendeu como é que é? Aqui é o equilíbrio aqui, espetacular. Agora eu só não entendi uma coisa, você tá na escuta, Tigrão? Você tá na escuta? Eu só não entendi uma coisa. Que lance foi do Luiz Felipe? Foi um chute? Foi tá mostrando agora. Hã? Tá vendo aí? Mostrou agora. Pô, chegou bem, chegou de trás e mandou uma paulada cruzada. Defesa Rasteiro. do jogo. Defesa do jogo. Compete. Então eu tô marcando. Eu marquei Emerson que chutou. Foi Luiz Felipe? Não, Luiz Felipe. Foi Luiz Felipe que chutou. Pergunta pro Tigrão. Você pergunta e o Tigrão responde. Isso. E aí, Tigrão, você tá indo muito bem, hein? Intervalo show de bola, sensacional, hein? Pra mim foi o Emerson, hein? Pra mim foi o Emerson. Pra mim... Luiz Felipe. Então tá bom. Atenção. Ó, Catarina, eu não gosto de discutir com você, que você tem olho de lince. Não vamos discutir nunca. Não, eu digo assim, discutir em alto nível, Sim, ou seja, claro. Discordar. Eu acho, mas agora que vocês dois estão falando Emerson, eu vou dar uma conferida melhor, sugiro mesmo para os amigos e a gente muda de ideia. Para mim foi Luiz Felipe, porém, e o Batista narrou Luiz Felipe, né? Mas pode ter sido o Emerson sim, vamos refazer. E era na posição de chegada do lateral direito, que é o Luiz Felipe. Mas, se a gente conseguir ver num outro ângulo aqui, a gente pode mudar, mas de qualquer forma, Edu, deixa aí, Emerson ou Luiz Felipe, a segunda grande oportunidade da Ponte no primeiro tempo. E você vê alguma possibilidade de mudança? Tá bem o time assim, Tigrão? Tá 0-0? Não, eu não mudaria, a não ser por contusão. O time tá coeso, o time parece que sentiu a chamada, a reunião, né? Aquela cobrança em alto nível, segundo o presidente, na segunda-feira aqui para nós, que a reunião foi muito boa. Eu estou gostando muito da postura dos três volantes. Estão marcando demais, estão antecipando, não estão deixando espaço para o CRB trabalhar. Eu espero que a Ponte continue assim, que não sofra nenhum apagão no segundo tempo, que ela tem grandes chances de ganhar o jogo. Tá vendo, Edu? Sobrou até tempo para a gente dar uma linguiçada, pô. É claro, exatamente. Eu falei para você em off aqui, dá uma economizada que depois a gente ajeita um lugarzinho para você, que nem na política, a gente dá um jeitinho. Então. Fala assim, Tigrão, come só um sonho que tem visita ainda. Na hora que a visita for embora, você vai lá na geladeira, pega mais 4. Dá-se um jeito. Eu não sabia que o Daniel Paulista tinha saído. É Bruno Pivetti o treinador, né? É a estreia dele, Catarina? Bruno Pivetti? Não, segundo jogo dele. Estreou na derrota para a equipe do Sport, 2-0. Perdeu. É o campineiro Bruno Pivetti. Bom, vai começar o segundo tempo. Por enquanto, CRB 0, Ponte também 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, quem? É ele, o titularíssimo. Carlos Batista. Valeu, Edu! Comandou o intervalo inteligente do rádio brasileiro aqui na Bandeirantes. FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Árbitro toma as últimas providências. Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho do Pernambuco. Saída de bola para o time do CRB, apita o árbitro. A bola está rolando na etapa final. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. E vem a Ponte, domina Gabriel Novaes, pé direito, uma bomba. Matheus Albino. Aí já não valia mais nada, né?
Bandeira marcou impedimento do Gabriel Novaes e realmente estava, hein, Vladimir? Quando do lançamento, os jogadores do CRB já pararam, né? Indicando que o impedimento havia acontecido. O árbitro esperou a finalização para confirmar a irregularidade. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Alguma alteração para o segundo tempo, Vladimir Catarino? Não, Batista, mesma formação tanto para a CRB quanto para a Ponte Preta. Loja do Mecânico, a melhor opção em máquinas e ferramentas. Sempre as ofertas especiais para profissionais e hobbyistas. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Jogo parado, falta, o árbitro marca ali uma falta para o CRB bater no campo de ataque, Vladimir. Um agarrão ali do Matheus Silva para cima do Anselmo Ramon, o árbitro marcou. E o GG, né, tá levando perigo nas cobranças de falta, tem mais uma oportunidade. Da zaga, né? Fazendo falta besta. Tá sabendo que o cara bate bem. Vai lá, Batista. GG, autorizado. 2 minutos da etapa final. Partiu GG, pé canhoto, bateu, agora foi mal, hein? Muito longe, é tiro de meta pra Macaca. Essa foi lá na praia da Ponta Verde, né? Pegou mal demais, é bom demais lá em Batista. Muito bom. Mas o chute do GG foi muito ruim, foi pela linha de fundo. Se ele batesse todas igual a outra que ele bateu, ele não estaria no CRB e sim no Manchester City. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Domina o time do CRB, Léo Pereira pela esquerda, tenta o passe, erra. A bola saiu, foi para a linha lateral, é arremesso lateral para o time do CRB. O último toque de um ponte pretano. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Contra-ataque armado, se manda. Vai pro campo de ataque, Dodô. Cruzamento na área, o desvio, vai embora. Dodô! Chegou derrapando e escorou o cruzamento, a bola foi embora. Heitor Roca foi pro fundo e cruzou na área, na autêntica posição de centroavante. O Dodô mandou pra fora, tiro de meta pro CRB bater. Normalmente é o Gabriel Novaes quem tá por ali, né? Mas o Dodô agora deu uma de centroavante, tava lá posicionado, recebeu o cruzamento do Roca, mas não pegou legal na bola, mandou pela linha de fundo. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. E aí, CH, o técnico Nelsinho Batista não mexeu. Você mexeria na Macaca ou não? Não, só tem que ter atenção redobrada, porque o CRB vem para cima da ponte, mas está certo, Nelsinho. E você, Tigrão, faria alguma alteração na ponte? Não. No intervalo não, e tô de olho no Elvis, tá errando muito. A ponte precisa mais dele. O Elvis é o termômetro. Quando ele tá bem, o time todo joga bem. E ele, por incrível que pareça, com todo esse cartel e categoria, tá destoando. Instalar materiais elétricos. A sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Domina lá atrás, o time do CRB vem pro jogo. Trabalha Luiz Segovia. Ele rola rasteirinho. Marco Antônio domina dentro do círculo central pela direita para Simon. Batendo o rasteirinho, lançando na frente o time da Macaca. Atento e ligado. Chega lá atrás Emerson para afastar. Contra-ataque armado. Se manda Gabriel Novaes. Puxa o contra-ataque, mas foi absorvido pela marcação. Chegou Simon, recua, vem Matheus Albino. Saiu jogando perigosamente na frente do Dodô para Simon. Ele despacha, tira, toca por ali, tenta sair jogando o time do CRB. Domina no campo de defesa, vem pra bola, Anselmo Ramon conseguiu fazer o passe. Lançou Léo Pereira, entrada na área, pé canhoto, bateu, que defesa! Pedro Rocha de peito,
salva a Macaca e vem de novo o CRB. GG na cabeça de Anselmo Ramon, vai embora. Pra fora. Pela linha de fundo é tiro de meta para Macaca bater o Vladimir. Defesaça do Pedro Rocha após a pichotada do Matheus Silva, né? Que não conseguiu fazer o corte. Léo Pereira avançou, chutou forte, estava bem na cobertura o Pedro Rocha para fazer a defesa e salvar a Ponte de sofrer o primeiro gol. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Atenção, veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6, quase 7, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro. Estádio Rei Pelé em Maceió. Ponte Preta vai empatando nas Alagoas. CRB 0, Ponte Preta 0, Edu. 40, segundo tempo, Maracanã, Libertadores, hein? E o Flamengo perde. Flamengo 0, Peñarol 1. Bandeirantes. Roca vem pra cobrança de arremesso lateral. Tocando para Emerson Santos, ele domina, soltando para Luiz Felipe. Vem por dentro para fazer o passe pela direita. Para Emerson, ele bate rasteirinho, vem para Dudu, gira. Escapa para a marcação para Luiz Felipe, volta Emerson Santos, recuou, né? De graça para Matheus Albino, que pegou, só faltou fazer um joinha, hein, Vladimir? Agradecer, né? Porque ninguém entendeu, na verdade, a jogada, o lançamento lá para a área foi tranquila nas mãos do Matheus Albino. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Estamos com 8 minutos passados da etapa final. Domina o time da Ponte, sai de trás do campo de defesa. E Luiz Felipe perdeu. Tentou Léo Pereira, lançou na esquerda, a bola vai para a linha lateral, é arremesso. João Pedro cobra para o time do CRB. Domina a bola o time das Alagoas pela esquerda, Dodô na marcação. Bola recuada, vem para Luiz Segovia, melhor dizendo. Ele solta o jogo para Simon. Trabalha lá atrás do campo de defesa, vem para a bola João Pedro. Time do CRB não sai dali. Espera o time da Ponte, a Ponte não vai. Lançamento de GG. Lançamento aberto na esquerda, Léo Pereira limpou, vai bater, bateu para fora. Bateu mal, efeito contrário, saiu tiro de meta para Macaca bater o Vladimir. Dominou o Léo Pereira e trouxe para dentro, né? Para perna boa, que é a direita, mas na hora do arremate mandou ela por cima. Perigo nenhum pro Pedro Rocha. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Luiz Felipe me parece arriado fisicamente, não joga há muito tempo. 2 jogadas, aquela da defesa do Pedrão, me pareceu ele tentando dar um coice na bola e errou, né? Também é a conferir. Agora foi fintado e ficou deitado no chão. Já está arriado fisicamente. O João Gabriel no lugar dele é uma boa. Domina o time do CRB, vai para o campo de ataque, placar de 0-0. Lançamento aberto pela ponta direita, bola comprida e para fora. Arremesso para Macaca. Acompanhe tudo sobre o Guarani Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
10 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Rei Pelé em Maceió, CRB 0, Ponte Preta 0. Olha, Maracanã 44, segundo tempo, Libertadores, Flamengo 0, Penharol 1, 21h30, Ribeirão Preto, Série B, Botafogo e Santos. Rádio Bandeirantes. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 quilômetro. O jogo está parado e o Emerson parece um problema na mão ali, tá sentindo fortes dores, hein, Vladimir? Pisão, né? Na disputa da bola, o Hereda acabou, né, dando uma carga, o árbitro não marcou a falta e na queda o Emerson teve a sua mão pisada ali pelo Hereda, tá doendo bastante. Oferta especial do soldador é na loja do mecânico. Máquina de solda multiprocesso Forte G, R$ 549,90. Vale até 24 de setembro, viu? Em Campinas, ligue 19 33 70 25 50. Loja do mecânico. Anselmo Ramon. Domina soltando para o William Formiga, ele foi empurrado, o árbitro viu, marcou falta. É falta, campo de ataque, falta para o CRB bater. Falta cometida pelo Elvis, né? Quando o domínio da bola, o Elvis acabou fazendo uma carga ali, derrubando o jogador do CRB. O árbitro marcou falta na intermediária para o time da casa. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olha a parada, falta, vem GG, Léo Pereira também fica por ali, GG bate com a canhota. Léo Pereira com a direita, GG levanta na área, em cima da defesa Emerson, chegou para tirar, reboteada, a bola sobra com o time do CRB, está fora da área de confinamento, Matheus Albino, goleiro do time do CRB, levanta, Roca, vem, tira de cabeça, lá atrás no campo de defesa, arremesso lateral. William Formiga, tocando para João Pedro. Ele recua, vem lá de trás Simon. Bate de perna direita, abriu na lateral, vai subindo o ataque, Hereda. Parte o pé direito, cruzou na área. Desvio de cabeça lá dentro da área. Cleiton tocou, a bola sobrou, Léo Pereira cruzou, fraco, Pedro Rocha pegou e não soltou o Vladimir. Ali é território onde ele domina, né? Não tinha ninguém do CRB para atrapalhar, o Pedro Rocha ficou com a bola sem problemas. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou então ligue 0800 1102 Desktop. Heitor Roca, cobrando arremesso lateral, lançou o jogo na frente, Gabriel Novaes, protege, limpa, toca, recua, vem de novo para Roca, faz o lançamento para Luiz Felipe, ele trabalha na perna direita, rola na frente, entregando para Emerson, para Luiz Felipe, para Elvis, tentou a cavadinha, a bola parou no João Pedro, voltou Elvis, foi dominar, falta. Árbitro marca a falta do Elvis, mas não dá cartão, Vladimir. E autoriza agora as trocas no CRB. Sai o Cleiton, 75, entra o camisa 7, Mike. Mike que era titular, né? Acabou sendo substituído nesta partida. Cleiton sai para a entrada do Mike. A outra mudança, tá saindo o camisa 13, que é o William Formiga, para a entrada do 2. Matheus Ribeiro. 2, Matheus Ribeiro no lugar do William Formiga e 7, Mike no lugar do Cleiton. Duas alterações no time do CRB. Domina lá atrás o time do CRB. Trabalha o jogo. Luiz Segovia. Pisocol. Argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Anselmo Ramon vem para a bola, pé canhoto. Bateu, defendeu o goleiro Pedro Rocha. Mike. Por pouco já não está valendo mais nada, subiu a bandeira impedimento. Pedro Rocha, mas fez uma grande defesa,
Pedro Rocha, o chute foi do Mike Vladimir. É uma bobeira depois, né? Novamente, aliás, da defesa da Ponte, mas o árbitro marcava o impedimento, né? O Mike surgiu cara a cara ali com Pedro Rocha, que saiu para fazer uma grande defesa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, no Rei Pelé em Maceió, CRB 0, Ponte Preta 0. Maracanã, Libertadores agora 50 minutos, acréscimos em Flamengo 0, Peñarol 1. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Olha a cruzada na área para Anselmo Ramon. Pedro Rocha saiu lá atrás para pegar. E veio no contra-ataque o time da Macaca. Elvis toca o jogo para Dodô pela direita. Recuando para Emerson. Domina pela meia direita, faz o passe para Ramon Carvalho. Foi desarmado facilmente lá atrás. Tirou Segovia para o time do CRB. Instalar materiais elétricos. Rua Duque de Caxias 940. Centro, Campinas, próximo daqui da BAN. WhatsApp 19 988390106. Instalar materiais elétricos. Jogo parado, falta do Roca, mas não saiu o cartão, né, Vladimir? E o Roca levou a pior, né? Ele, quem cometeu a falta, ficou caído ali, o departamento médico é chamado e a Maca também para retirar o jogador Ponte Preta. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Vai mexer a Ponte, Batista. O Igor Inocêncio está pronto ali para entrar no lugar do Roca. Então é a mudança feita aí pelo técnico Nelson Batista. Primeira, sai o 5, Heitor Roca, entra 2, Igor Inocêncio. Sai sentindo ali num desconforto. Heitor Roca, que hoje ganhou a preferência do treinador e começou como titular. E aí, CH, essa alteração aí no time da Macaca, em CH? Tem mais gente cansada, né? Ele tem que oxigenar o time, já passou da hora. Luiz Felipe cansado, Emerson Santos cansado, Elvis pregado no campo. O CRB está fazendo substituição e a Ponte agora tem que igualar a parte física. Tem que mexer mais, uma só não é o suficiente. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E aí, Tigrão, a sua opinião também, alteração na Macaca. Fez boa partida o Heitor Roca, tanto no apoio quanto marcando, principalmente marcando, mas jogador que não atuava, né? Há muito tempo, um jogo inteiro. Tava aí só treinando, entrando um pedacinho ou outro, sentiu o jogo numa disputa de bola ali, parece que foi no braço, depois apareceu na perna, acabou saindo. O Inocêncio normalmente entra bem do lado esquerdo, vamos ver. Agora me preocupa a questão da marcação, alguém tem que encostar ali para dar o primeiro combate, e esse alguém se chama Ramon Carvalho. Pois não, Edu, a sua informação na Bandeirantes. Maracanã vaiando o Tite, torcida do Mengão na bronca, hein? Terminou Flamengo 0, Peñarol 1. Semana que vem, em Montevidéu, o Flamengo precisa vencer, diferença de 1 é pênalti, ou pode vencer por diferença de 2 gols ou mais. Tem um galo feio pra caramba ali atrás, hein? Que coisa incrível. Nessa onda aí do canarinho pistola, né, da CBF. Galo é o mascote do time do CRB.
Mas aquele galo ali muito feio, é escanteio pra Macaca bater. É na direita, Elvis vai na cobrança. Elvis, cobrança de escanteio, pé direito, levantou na área, a bola passou por todo mundo. Gabriel Novaes domina na entrada da área, recuando, levantamento. Chega Anselmo Ramon ajudando a defesa para tirar, manda para fora para a linha lateral. É arremesso para Macaca. Ramon Carvalho, curtindo uma de lateral. Cobrando, entregando a bola para Luiz Felipe, domina, soltando para Sérgio Rafael. Na esquerda para Igor Inocêncio. É o novo lateral esquerdo da Macaca. Domina, recolhe Sérgio Rafael. Abrindo pela direita para Luiz Felipe. Levanta de perna direita. Vem lá atrás para afastar o time do CRB. E a falta cometida em cima do João Pedro. Falta para o time do CRB. E tá caído aí também o Emerson Santos. Cãibras, né? Tá sentindo cãibras ali o Emerson Santos. Ele quem cometeu a falta para cima do João Pedro. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Rei Pelé em Maceió, CRB 0, Ponte Preta 0, Edu. Olha, 0-0, nesse momento a Ponte é 13ª, com esse um pontinho tem 30 pontos, o Botafogo também tem 30, a Ponte ganha no saldo, mas o Botafogo joga daqui a pouquinho, 21h30, Ribeirão Preto, é Botafogo e Santos fechando a rodada. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima. Aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Mexeu. Vai. Uma mudança em cada time ao CRB. Anselmo Ramon dominou, bateu prensado, rasga. Sérgio Rafael chega para tirar, pois não, Vladimir. Na Ponte saiu Emerson Santos, 8, entrou Hudson com a 80. 80 Hudson no lugar do Emerson Santos. E no CRB saiu Marco Antônio para a entrada do 10, Rafael Bilu. Rafael Bilu, camisa 10, é a novidade no CRB. Portanto, alterações, uma para cada lado. Mais uma alteração. Veio para a bola João Pedro, cruzamento vem na bola. Chegou João Pedro, a bola bateu em cima da marcação. Voltou GG, pé canhoto. Bateu, tirou muito, a bola subiu, saiu, tiro de meta para Macaca bater. Acabou se precipitando ali o GG, né? Porque o Mike estava pedindo livre aqui pelo setor esquerdo. O GG mandou a bola direto pela linha de fundo. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 24 minutos e meio, 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Daqui a pouco, apito final com o Edu Pinheiro, o incomparável. Domina, vem pra bola Emerson, carrega pela meia direita, tenta o passe, erra completamente, perde a bola, Léo Pereira, carrega, mas acaba cometendo a falta, não, a bola saiu para a linha lateral. É arremesso para a Ponte Preta. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Mais um com cãibras agora, Luiz Felipe, hein? O time da Ponte tá pregado fisicamente, Batista. Calor muito intenso, né? Temperatura alta. E vai tomar cartão amarelo Luiz Felipe. É, próprio Luiz Felipe tá tomando cartão amarelo.
O Elvis questiona, também o Anselmo Ramon tá por ali, mas o Luiz Felipe tá amarelado. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102 Desktop. Não tem condições nem de andar. Estão arrastando ali o Luiz Felipe, sentindo cãibras até no céu da boca. As duas pernas parecem feitas de madeira, integralmente duras. E vem aí mais uma alteração na macaca, Vladimir. E é a última, né? O Nelson Batista já fez 3 paradas, então não pode mudar mais. Entrou João Gabriel com a 20 no lugar do 14, Luiz Felipe. E aí, Tigrão, alteração 2 no time da macaca, hein, Tigrão? Fez uma só nessa parada, né? O Nelsinho poderia ver quem mais tá... Já tinha feito uma. Então. Saiu Emerson Santos e entrou Hudson. É a terceira agora, né? Então ele morre com 2 alterações. E tem mais jogador da Ponte que não tá andando, né? Isso é um problema. Ele poderia ter dado uma avaliada e nessa parada trocar mais um. E a gente já cantava essa pedra aí há pelo menos 15 minutos atrás, 18 minutos, que o Luiz Felipe não aguentava mais. Precisou travar as 2 pernas para o pessoal ver. A Ponte correu todos os riscos que poderia correr e essa questão física pode custar caro para a Ponte a partir de agora. Por quê? Porque o time se comporta bem, luta, guerreia, eu gosto da postura da Ponte. Mas alguns jogadores estão extenuados, alguns já saíram, mas ainda tem gente pregada em campo. E vem Hereda, domina pela direita, já passou Mike, vai abrindo lá pela ponta direita. Preparou o cruzamento, desistiu, voltou pro Hereda. Partiu Hereda, pé direito, cruzamento na área, subiu o Sérgio Rafael, tira. Afasta, reboteada, a bola sobrou com João Pedro. Domina pela direita, recua, toca pra Simon, vem lá de trás, rolando pra Segovia. Ele domina dentro do círculo central, dá tempo, CH. Para você falar alterações da macaca em CH e agora? O Nelson errou, né, Batista? Quando ele mexeu no Heitor, ele tinha que ter tirado o Luiz Felipe para colocar o menino. Ele perde a oportunidade de mais uma parada para resolver o problema. Fisicamente, a Ponte está se arrastando. Tecnicamente, o CRB não é melhor que a Ponte. A Ponte está bem postada. Mas o treinador comeu mosca aí, velho. Comeu mosca. No momento da saída do Heitor, ele tinha que mexer no Luiz Felipe. O Tigrão falou com 5 do segundo tempo que o cara estava morto. Erro total de avaliação da comissão técnica da Ponte. Loja do Mecânico, a melhor opção em máquinas e ferramentas, sempre com ofertas especiais para profissionais e hobbyistas. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. 29, João Pedro, toca a bola pela direita, rola, a bola volta para ele, João Pedro, trabalha entregando para GG dentro do círculo central, vem o time do CRB, abriu pela esquerda, lançamento errado, a Ponte retoma, vem tirando o Hudson, mas tira para a linha lateral e de graça, cede o arremesso lateral para o CRB. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Falta pra macaca. Lá atrás, Matheus Silva cobra. Bate, levanta no campo de ataque para Dodô. Dodô tocando um pouco mais à frente para Gabriel Novaes. Não domina, sai. Arremesso lateral é para o time do CRB. Pisocol. Argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade, segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou.
E vem Hereda, cruzamento na área. Chega lá atrás, Matheus Silva. Tira, afasta. A bola voltou, Mike dominou. Pé canhoto, cruzamento na área. João Gabriel tira de cabeça. A bola caiu dentro da grande área. Vem pra bola. Matheus Pé canhoto cruzou, mas cruzou errado. E vem o contra-ataque. A bola sobra com o Elvis, ele domina. Soltando para Hudson, virando para João Gabriel. Recolhe no campo de defesa. Abriu no campo de ataque. Vem para Dodô. Dominou. Volta. Muito errado. Passe errado. Vem Rafael Bilu. Desce para o contra-ataque, lança na lateral. Chega, estoura lá atrás o time da Ponte, reboteada. Sobrou com Dodô. Pé direito, cruzamento na área. Praticamente um recuo para o Matheus Albino. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Domina, vem para o jogo Bilu. Lançou lá pela direita no campo de ataque para Hereda. Trabalha o time do CRB. Recebe, recolhe. Gira, toca atrás para GG. GG vai recuar ainda mais. Domina Simon, virando pela direita, vem para a bola GG, manobra lá pela meia direita. A Ponte apenas policiando o setor, não faz a falta. Sai da marcação, vem Hereda, tenta o passe por dentro, a bola foi recuada. Vem lá atrás no campo de defesa para o time do CRB. Pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Olha o CRB. CRB, Léo Pereira, rasga. Matheus Silva tira. Mandou para fora, para a linha lateral. Cobrança rápido. Já cobra pela esquerda, vem Simon. Dominando, soltando, vem João Pedro. Trabalha pela direita para GG, dá um tapinho na bola, virando lá pelo lado direito, Hereda. Na área para Rafael Bilu, ele voltou. Lançamento de GG para Ramon. Toca de cabeça, Anselmo Ramon. Pedro Rocha pegou e não soltou o Vladimir. E acabou sendo atingido ali nas costas, né? Ficou caído o goleiro da Ponte Preta. O jogo tá parado, Batista. Sim, diz aí, Tigrão. A Ponte não joga mais ofensivamente como jogou no primeiro tempo. Teve duas boas pontadas no início do segundo tempo. Uma boa oportunidade com o Dodô. Por que não joga mais? Porque o Elvis, o Gabriel Novaes e o próprio Dodô não aguentam mais. Então daqui para frente vai ser um perereco. A Ponte para muito o jogo, agora não foi nada no Pedrão. Ele ganha tempo, sentiu que vem pressão. O CRB é um time limitadíssimo, mas está mais inteiro fisicamente. Quebrado, assim, desgastado demais, só o Anselmo Ramon. Até porque o Bruno Pivetti mexeu mais do que o Nelsinho, aproveitou melhor as paradas técnicas. Então a Ponte não consegue ofensivamente evoluir. Porque os dois que estavam lá e o Elvis que chega, Gabriel Novaes e Dodô e mais o Elvis, eles não têm pernas mais. Então é preocupante, olha lá. A bola vai e volta a todo momento e vem pressão por aí. E vem Hudson, dominou, penetrou, a bola espirrou e sobrou na entrada na área. Hudson dominou, pé direito por elevação, passe errado. E escolheu o lado ruim para fazer o passe em Vladimir. Até porque também o João Gabriel passou livre na direita, né? O Hudson preferiu o cruzamento e cruzou errado. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @instalarcampinas. 34. O tempo vai passando em Maceió. Domina GG para fazer o passe pela direita. Carrega, vem o time do CRB. A Ponte integralmente recuada a partir da intermediária para trás. Lançamento para Anselmo Ramon. Vem dominando Léo Pereira, entrada na área. Chega por baixo, Matheus Silva tira. A bola volta, João Pedro. Domina soltando o jogo para GG. Abriu lá pela direita no campo de ataque. Vem para Hereda. Partiu Bilu. Não evolui, recuou, Hereda, partiu, vai pro fundo, cruzou na área, subiu o Hudson, de cabeça tira e o Dodô completa. A bola sobrou com Elvis, erra o passe, vem a batida.
pega firme Pedro Rocha e não solta. Anselmo Ramon estava ali de campana esperando o rebote em Vladimir. Pronto pro rebote que não aconteceu, né? E agora outro que caiu ali, Matheus Silva. Mais uma vez o jogo é parado, Batista. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Chame pelo WhatsApp, encontre na loja mais próxima de você. Agilize o seu orçamento. Rocha Autopeças. Jogo parado, 35, mais um caído e agora, hein? Não pode fazer mais nenhuma alteração. É o Matheus Silva, né? O pessoal do CRB foi reclamar dizendo que ele estava enrolando. Ele disse que não, que realmente sentiu. O carrinho lá tá tirando o Matheus Silva. Tá pedindo alteração o Matheus, mas não dá mais, né? Para alterar. Então, momentaneamente, com um a menos a Ponte. Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. É, só para corrigir o sinal, não era pedindo alteração, era pedindo para ter o seu braço enfaixado, né? Tá enfaixando ali o braço esquerdo do Matheus Silva. Provavelmente ele deve ter conhecimento de que não há mais possibilidade de mexer, né? E atenção, torcedor, a Bandeirantes, depois desse ataque, Gabriel Novaes entrou na área, foi tragado pela marcação do CRB. E atenção, torcedor, a Bandeirantes conferindo o tempo do jogo. 37, etapa final. E aqui na Bandeirantes, o placar do jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Rei Pelé em Maceió, CRB 0, Ponte Preta 0. Maracanã, Libertadores encerrado, público 64.396, de Flamengo 0, Penharol 1. Faltam 15 minutos para começar em Ribeirão Preto, para terminar essa rodada da Série B, Botafogo e Santos. Rafael Bilu domina, soltando a jogada na área. Léo Pereira, ele prende, tenta o passe de calcanhar, erra. João Gabriel chega, tira, joga pra fora. Arremesso lateral, resvalou no Léo Pereira ou não, hein? Arremesso é pra Ponte ou pro CRB? Pra Ponte Preta. O CRB tá mexendo. Uma das alterações, saiu camisa 38, Léo Pereira, para a entrada do 99, que é o Getúlio. Getúlio 99 entrou no lugar do Léo Pereira. Já confirmo, a outra alteração é a última também, Batista. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Confirmando, saiu o GG e entrou Rômulo. Rômulo com a 17 entrou no lugar do GG na equipe do CRB, além da entrada do Getúlio para a saída do Léo Pereira. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102 Desktop. Amarelo. Amarelo por cera para o Pedro Rocha, hein, Vladimir? O árbitro chamou a atenção dele 3 vezes, né? Na quarta, aplicou o cartão amarelo para o goleiro da Ponte. 39, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Até aqui, já, apito final com o Edu Pinheiro, o incomparável. Domina lá atrás o time do CRB lentamente. CRB está tentando atrair a macaca. A Ponte deixa 2 lá na frente, Gabriel Novaes e Elvis. Os demais todos estão atrás da linha da bola. Placar de 0-0, e aí, Tigrão? Placar justo até aqui, 0-0, hein, Tigrão? Até aqui justo, mas um jogo onde a Ponte poderia estar na frente. Teve as melhores oportunidades. Não conseguiu botar para dentro, e aí o CRB já trocou 5, a Ponte só 3. E fisicamente
corre um risco muito grande, os acréscimos serão longos. Olha o CRB. Hereda, cruzamento na área. Chegou, tirou João Gabriel. Bateu mal. Batista. Batida de Marcos Ribeiro. Mandou torto e pra fora, pois não, Tigrão. E naquela defesa do Pedro Rocha, que foi dado o impedimento na batida, o Pedro Rocha fez um milagre. Isso equilibra o jogo, né? Porque foi a grande oportunidade do segundo tempo, foi do CRB, e a condição era legal. O Bandeira errou. Se sai o gol, o VAR validaria. Portanto, Pedro Rocha, herói da Ponte até o momento. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não fica de fora. Visite a Germânica mais próxima e aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. 41 Hereda, soltando o jogo lá pela direita para Mike. Ele tenta a penetração, não consegue, a bola volta. Domina pela direita, tenta levar do campo de ataque, cruzamento errado, vai para fora. É tiro de meta para Macaca, Vladimir Catarino. Tiro de meta e há pouco teve um cartão amarelo no banco, viu, Batista? O Joilson foi amarelado por reclamação, camisa 13 da Ponte Preta no banco. Estava pendurado ou não? Não. Em campo apenas o Emerson Santos já saiu e o Gabriel Novaes pendurados. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102 Desktop. Igor Inocêncio, cobrando arremesso lateral para Elvis, ele articula pela meia esquerda, sai bem da marcação para fazer o passe, na frente vem para Hudson, trabalha na perna direita, por dentro vem pela meia para João Gabriel, atrás para Elvis, abriu na lateral para Hudson, faz o lançamento na frente no ponto futuro para João Gabriel, não conseguiu dominar, hein? Quando você acha que vai sair alguma coisa, aí é que não sai mesmo, hein, Vladimir? A bola veio muito próxima a ele, mesmo assim teve dificuldade, tanto que mandou direto pela linha lateral. CRB domina lá atrás, vem João Pedro, soltando o jogo pela direita, Simon vacilou, quase perdeu, se não é o João Pedro para salvar, a casa estava caindo, porque estava em cima da bola o Gabriel Novaes, mas sobrou com o time do CRB, domina pela esquerda, avança no campo de ataque, puxa contra a marcação, vem na bola Rafael Bilu, domina o solteiro para Marcos Ribeiro, ele penetra, faz o lançamento na área, o toque de cabeça, Anselmo Ramon, raspou fraquinho, Pedro Rocha pegou e não soltou o Vladimir. Não conseguiu colocar força na bola ali o Anselmo Ramon, né? Bem colocado o Pedro Rocha, fez a defesa, vem a Ponte. E vem o time da Ponte, arranca no campo de ataque, vem pra bola. Tentando a penetração, Gabriel Novaes para na frente da marcação. Carrega soltando o jogo por dentro, vem para Dodô. Dodô volta a bola na lateral para Igor Inocêncio, lateral esquerdo. Gira em cima da marcação, é lateral direito, mas jogando na esquerda. Para Dodô. Dodô recua, vem para a bola Ramon Carvalho para Dodô. Passe completamente errado. A bola volta a Sérgio Rafael. Tocou na frente, a bola bateu no costado do Elvis. Voltou, Dodô dominou para Gabriel Novaes, não conseguiu entrar na área. E o árbitro para marcar a falta e vai expulsar. Vai expulsar o jogador Rômulo. Tá expulso o Rômulo, falta no Elvis que continua caído. É o Rômulo, né? Acabou de entrar, o último jogador a entrar, ele acabou erguendo o pé de uma maneira muito forte, né? Foi temerária a jogada do Rômulo, o árbitro imediatamente parou o jogo e deu cartão vermelho pro camisa 17 do CRB. Loja do Mecânico, a melhor opção em máquinas e ferramentas. Sempre ofertas especiais para profissionais e hobbyistas. Em Campinas, na Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. E aí, CH bem expulso o Rômulo.
Perdemos o contato com o CH. E para você, Tigrão, o Rômulo foi bem expulso, na sua opinião? Nem reclamou. Meteu uma chuteirada, o Elvis em pé, não estava com a cabeça baixada. Na cabeça do Elvis. E a falta é perigosíssima. Agora veja o drama. O Elvis teria que ser atendido fora do gramado. Se ele sair, a Ponte vai ter que bater a falta. E quem bate a falta é ele. Agora vamos ver se o juiz autoriza o Elvis ser atendido. Olha lá, botou a toquinha. E manda ele sair. Determina a saída dele para terminar o atendimento fora, ou se deixa terminar todo o atendimento e o Elvis continua em campo. Esse detalhe pode decidir o jogo, que a falta é perigosa e o Elvis chamou inteligentemente e rapidamente o DM para dentro do campo. E o Elvis vai bater a falta. Ele foi atendido dentro do campo e não saiu. E pediu agilidade do DM para que exatamente ocorresse isso, porque ele sentiu que a oportunidade é muito boa. É um detalhe que pode definir o jogo. Quando o adversário recebe cartão, o jogador não precisa sair, viu, Batista? A penalidade é para o adversário recebeu o cartão, por isso o atendimento feito dentro de campo. 46, etapa final. Elvis e Dodô. Vamos ver quem é que vem. Elvis partiu, pé direito, bateu! Espalma! Matheus Albino! Que defesa! Defesa espetacular, defesaça! Mandou pra fora, pra escanteio, escanteio pra Macaca bater o Vladimir. Cobrança rasteira e forte ali do Elvis, hein? Buscando o canto esquerdo, foi buscar também o Matheus Albino, mandou pela linha de fundo, escanteio Ponte. 47, escanteio pro time da Macaca. Vem pra bola Elvis, vem pra bola, pra batida. Autorizado, meteu o pé direito, levantou na área, subiu a zaga, afasta, a bola voltou. Dodô, ô Dodô, assim não, hein? Bateu por baixo, a bola subiu, quase saiu do Rei Pelé, hein, Vladimir? Se não dava pra chutar, administra, segura a bola ali no ataque, né? Se precipitou o Dodô, mandou pela linha de fundo. Vamos até 54, Batista. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Deixa eu corrigir, 52? né? Eu errei um pouquinho na matemática. Na verdade é 52, né? Isso. 45 mais 7. Oi, Tigrão. Não, 7 com 45, 52. Catarino já corrigiu. Hereda, pé direito, cruzou. Ramon, vai embora. Anselmo Ramon. Cruzamento do Hereda, sozinho, livre, dentro da área, foi dar a chapa, pegou mal e mandou para fora. Bateu na rede pelo lado de fora, perdeu o gol feito, Vladimir Catarino. Isso explica também o porquê do CRB estar nessa situação, né? Que gol que o Anselmo Ramon perdeu, tava sozinho e mandou a bola para fora. 48, quase 49. Placar de 0-0 na KTO. Cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Levantamento na entrada da área, Matheus Silva, chega de cabeça, tira, a bola voltou, dominou, partiu, Rafael Bilu, bateu Pedro Rocha. Canhota do Rafael Bilu, Pedro Rocha pegou e não soltou, defendeu o goleiro da Macaca. É a defesa teteia do Pedro Rocha no chute do Rafael Bilu, né? O chute fraquinho, fácil para a defesa do Pedro Rocha. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @instalarcampinas. 7 minutos no adicional time. Vamos até 52.
Dá tempo ainda da Ponte fazer o gol. Vem pra bola, domina o Hudson. Recolhe, faz o passe pela direita. Pra João Gabriel na frente pela direita. Parte o Hudson, pé direito, cruzou pra trás. Entrou, Dodô, bateu, é gol! Gol! Da Ponte, é da Macaca! Na marca de 50 minutos, etapa final. Hudson levou para a linha de fundo, cruzou para trás. Dodô chegou, deu um toque sutil. A bola bateu lá dentro e fez chuar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. É de maneira sofrível, de forma extraordinária também. A Ponte chega na raça, na coragem, na determinação. Dodô, 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 camisa 7. Ele, o autor do gol. Abre o placar do jogo no Rei Pelé. Ponte Preta 1, CRB 0. E o detalhe do gol é Zamada, Ponte Preta. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Que estrela do Dodô, né? Ele tem salvado a Ponte Preta em diversas partidas e mais uma vez foi assim. Jogadaça do Hudson pelo setor direito, foi a linha de fundo, fez o cruzamento com um toquinho maroto, devagar, mas preciso. O Dodô mandou pro fundo das redes. 6º gol dele no Campeonato Brasileiro. A Ponte tá na frente 1-0. Vai terminar o jogo. A vitória da Macaca. A primeira vitória fora de casa. Foi de maneira espetacular. Foi no finalzinho do jogo. Mas tem jogo ainda. Levantamento no campo de ataque. Vem lá atrás. Apita o árbitro. Termina o jogo. A Macaca surpreende. Tomba o CRB dentro do estádio Rei Pelé com a estrela maior de Dodô. Sempre ele fazendo o gol no final, fazendo o gol de empate. Hoje fez o gol da vitória. Dodô! Dodô! Dodô fez o gol da Macaca. Termina o jogo e vem aí o encerramento da jornada e depois o apito final com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar
Materiais Elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar Materiais Elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Edu Pinheiro. Público não divulgado, com no final Macaca vence, meu caro Vladimir Catarino, meu prontuário aqui, João Brigatti. Esse é o prontuário do João Brigatti, última vitória da Ponte fora de casa, abrindo aqui. Foi no dia 25 de fevereiro desse ano, Paulistão. Você lembra, Catarino? Quanto é que foi? Corinthians, né? 1-0. Gol do Iago Dias. Isso, aquele jogo em que a Ponte fez o gol no comecinho, sofreu uma pressão inacreditável e segurou a vitória na arena do Corinthians, né, Edu? E então há 7 meses a Ponte não vencia fora de casa. Esse menino Dodô, ele não é titular, jogou hoje, opção e tal, de vez em quando entra. Depois do Gé, que não está jogando, problema muscular, o Gé marcou 11 gols esse ano, 11 gols, né? Quantos gols fez o Dodô esse ano? Fez 8. Aqui tá 7. Entrando agora esse gol dele, 8 gols esse ano, é o segundo artilheiro da Macaca, o Dodô, hein? Tá bom então, o destaque da Ponte aí, problemas físicos, 3 alterações em segundo tempo, sufoco danado, que sufoco, hein, Catarino? É, sufoco grande, né? As alterações, nenhuma por contusão séria, aparentemente cansaço e também aí fadiga e cãibras, né? Então não deve ter nenhum problema de contusão, além do Gé, né, que tá fora ainda por mais alguns jogos. Ponte Preta que volta a campo na próxima terça-feira, pega o América aqui em Campinas, Edu. E o Elvis vai completar 90 jogos contra o América, certo, Catarino? Certo, Edu, até já. Até já no craque, hein? Bom, vou começar com o CH. É o seguinte, muitas alternativas, uma equipe bastante modificada. Nelson mexeu nas laterais, mexeu no meio. Foram 7 alterações em relação à equipe que tomou de 4-1 do Ituano, hein? Então vamos lá, o resumo do resumo. Primeiro tempo, 20 minutos, Dodô, grande chance, perdeu, entrou na área, bateu na perna do goleiro, bateu no travessão. A jogada teve sequência, sobrou de novo pro Dodô e chutou pra fora. A 30 minutos teve um chute da Ponte de fora da área, boa defesa do goleiro, foi o Luiz Felipe ou foi o Emerson, um dos dois chutou. O GG bateu uma falta, a bola bateu no travessão, isso a 33 na trave da Ponte, não no travessão, na trave. Segundo tempo, 3 minutos, Dodô perdeu, cruzamento de Heitor Roca. Na pequena área, Dodô não alcançou, relou, mas foi tarde demais. Mais zagueiro do que atacante. Aos 5 minutos, Pedrão faz uma grande defesa. Léo Pereira ganha na corrida de Luiz Felipe. Entrou na área, mandou ver Pedrão, tirou com o peito, defesa espetacular.
Deixa eu ver aqui, 15 minutos, Pedrão de novo. Essa aqui é o seguinte, o árbitro tem um impedimento, o Mike acabou de entrar, segundo o Tigrão, se voltasse o lance e se a bola entrasse, daria o gol. 44 expulso. O CRB com 1 a menos, Rômulo expulso, acertou aí a cabeça do Elvis, Elvis colocou a touca, já não podia sair, as alterações já tinham acontecido, Elvis cobrou a falta rasteira, boa defesa do goleiro para escanteio, e aos 50 minutos, Hudson faz uma jogada pela direita, cruza e o Dodô pega de primeira fazendo 1 a 0, CRB 0, Ponte 1, oi CH. Uma vitória heróica da Ponte, né? Diante de tantos problemas, incertezas, time modificado, jogo contra um time desesperado como o CRB, precisava de qualquer maneira da vitória dentro de casa, mas a Ponte defensivamente fez um jogo muito organizado. A entrega do time foi algo que realmente a gente precisava ver na prática, né? Mas realmente, de fato, o time lutou muito mais do que lutou contra o Ituano. E foi muito disciplinado taticamente o time da Ponte. Teve problemas porque o time tem problemas. E esses problemas passaram por 2 aspectos. Primeiro, pelo aspecto físico. Achei que poderia ter sido diferente as modificações do segundo tempo, não em termos nominais, mas achei que no momento da mexida ali, principalmente do lateral esquerdo, Heitor, poderia ter tirado também o Luiz Felipe, e assim o Nelsinho ficaria com mais uma parada para poder oxigenar mais o time, e essa parte física fez com que também aumentasse a pressão da equipe do CRB, que chutou 18 bolas para o gol contra 8 da Ponte. A pressão foi grande, não teve precisão, não teve competência para colocar a bola para dentro do gol do Pedrão, faz parte do jogo e a Ponte foi mais competente. O Dodô no final fez o gol da vitória, era tudo que a Ponte precisava, para dar uma recuperada na confiança, para dar uma baixada na poeira. Essa vitória dentro de casa nunca foi tão pertinente como foi, e da maneira que foi. O time se entregou, o time marcou pra caramba. Não foi brilhante? Não. Teve problemas? Teve. No segundo tempo teve um equívoco ou outro? Teve. Mas esse jogo que mais valia para a Ponte, para retomar o caminho das vitórias e da organização, era a vitória. E ela aconteceu independente da circunstância. Ela tem que ser valorizada, e muito. Principalmente porque nós cobrávamos muito um posicionamento de atitude. Um posicionamento de time que pudesse brigar de verdade e honrar a camisa da Ponte. E hoje eu vi isso. Eu vi um time muito em comportamento, em atitude, muito diferente do que nós vimos nas 3 últimas partidas no Majestoso. Parabéns aos envolvidos, parabéns à Ponte, parabéns ao Nelsinho, que soube escolher as peças certas. Teve um problema ou outro, mas toda a comissão técnica e os jogadores, para mim, estão de parabéns. Uma vitória merecida de um time guerreiro, como a torcida gosta. Time correndo muito e se entregando. Edu. Muito bem, olha, já o Tigrão, vamos ver o que é o Dodô, na saída, o Dodô que faz o gol aos 50 minutos, Dodô falando na Bandeirante. Fui muito feliz ali, com o apoio de todos os nossos companheiros, e graças a Deus nós fomos muito felizes ali no concluir com o gol, e isso daí é Ponte Preta. Nós somos Ponte Pretana, nos apoiamos aqui, e graças a Deus fomos felizes ali na... Se distancia, inclusive, né? Isso daí é bom, né, somar pontos. Nossa equipe é muito qualificada, né? E graças a Deus conseguimos 3 pontos aqui na casa dele. Legal, então, Dodô, vocês. Ok, muito obrigado, amigo aí de Maceió, muito obrigado, hein? Olha, a Ponte, 13ª, 32 pontos. É o seguinte, ô Tigrão, o Dodô, olha, ele veio do Goiás, hoje ele arredondou, completou 30 jogos e com esses são 8 gols, uma média muito boa para quem nem sempre é titular, marcando no final. Oi, Tigrão, CRB 0, Ponte 1. A Ponte está de parabéns. Hoje foi outro time. Hoje foi outra postura. Hoje foi outra atitude. É tudo que a torcida queria. É desse jeito que a torcida gosta. O time não é bom. O elenco tem problemas. Mas se tem uma coisa que a torcida da Ponte não admite, é time sem garra. É time sem fibra.
é time que não guerreia em campo, como nós vimos contra o Ituano. 7 alterações foram feitas. Também ocorreu uma reunião na segunda-feira, antes, logicamente, da viagem para Maceió e depois da tragédia da sexta-feira, da derrota vexatória em casa para o Ituano. Os caras foram chamados no cantão. E aí também parabenizo a diretoria, o presidente que foi lá, emprestou solidariedade ao treinador e chamou os caras e disse, ó, assim não dá. Agora, detalhe, a gente vem falando aqui, olha, faz muito tempo, são 10, 12 rodadas atrás, antes da virada do turno, mas especialmente depois que o turno virou e depois da contusão do Gé. Não dá para a Ponte jogar com 3 atacantes sem que um deles seja o Gé. A bola não para lá na frente, o meio-campo fica desguarnecido, a zaga fica sobrecarregada, mas ninguém ouviu. E também não é função minha. Cabe a gente aqui pontuar aquilo que, na nossa opinião, está certo ou está errado. E o Nelsinho insistiu, teimou no 4-3-3, com o Gé ainda vá lá. Mas sem o Gé, a bola volta toda hora. Mas nós nos esguelamos aqui de falar. E hoje o time teve 2 atacantes, um deles, um falso 9, o Dodô, já poderia ter feito o gol antes, estava extenuado, foi buscar uma última gota de oxigênio, bem do jeito que a torcida gosta, lá no fundo do reservatório, e aos 50 minutos fez o gol. E olha como é o futebol. A Ponte, ótimo comportamento defensivo, jogou ajustada, jogou com as linhas próximas e ia tomando o gol a 49, num dos únicos momentos de vacilo da zaga. Um cruzamento, passou pelo Pedrão e o Anselmo Ramon, que é o vice-artilheiro do campeonato, ele e o gol, sem goleiro, ele deu uma chapa e os deuses dos estádios sopraram essa bola para fora do gol, ela bateu na lateral da rede, já com a torcida do CRB comemorando o gol. Esse é o futebol, mas a Ponte não merecia perder e no último gole, aos 50 do segundo tempo, quem é que arrastou a bola lá? Um cara que estava inteiro fisicamente, entre muitos outros companheiros extenuados do ponto de vista atlético. O Hudson levou no peito, na raça, como um trator pelo lado direito, cruzou para trás e o Dodô com um toque genial, com o lado de dentro do pé, com muita consciência, com muita categoria, botou com curva e tirou do goleirão do Matheus Albino, que aliás fez grandes defesas, a Ponte criou bastante oportunidade e a Macaca ganhou o jogo fazendo o gol aos 50 do segundo tempo. Não foi um primor técnico, mas foi um time guerreiro. E é isso, minimamente, que o torcedor da Ponte exige, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, meu queridíssimo Tigrão. Eu esqueci mesmo, 48, Anselmo Ramon perdeu um gol no segundo pau. Cara perdeu, chutou pra fora, a Ponte desceu e fez 1-0. Gente, é o seguinte, ó. Vamos ao craque do jogo. Lembrando que a Ponte, 13ª, repito, com 32. O Botafogo joga, empata com o Santos 0-0. Tá com 30 com esse empate. Estamos no primeiro tempo lá em Ribeirão Preto. Deixa eu ver aqui, Ribeirão Preto, 14 minutos. Botafogo e Santos 0-0. O Flamengo perdeu pro Peñarol 1-0 no Maracanã. Libertadores, semana que vem tem que reverter lá no Uruguai. Vamos então ao craque do jogo, 21h45. O craque do jogo. Já vamos ouvir o gol do Dodô. Ele que narrou aqui o gol, a partida. Dodô marcando mais um. Oi, Batistão, o craque do jogo. Alô, meu caro Edu Pinheiro, grande abraço para você e para o amigo ouvinte do apito final. Que coisa, hein, Edu? Dodô, para mim, é o craque do jogo, meu voto vai para Dodô. Marcar um gol numa circunstância dessa, o último minuto do jogo, 50 minutos,
primeira vitória da Macaca fora de casa. Espetacular. Para mim, Dodô é o craque do jogo. Prazer inenarrável Todo estar contigo, meu amigo. Valeu, Edu, grande abraço. Grande abraço, vai com Deus, Batista. Tudo de bom pra você, meu querido amigo. Ó, primeiro turno aqui foi um par também. No final do primeiro tempo teve um pênalti. E aí o Pedrão pegou o pênalti, foi pro intervalo. E aí o Elvis estava no banco. E o Nelsinho Batista, que fazia a sua estreia na Ponte, colocou o Elvis 4-2. Os 6 gols foram no segundo tempo, mas com emoção, hein? Tava 3-2, o CRB perdeu um gol incrível, aí a Ponte desceu, e aí o último gol aí do Renato, que veio do CRB, né? Do próprio CRB, 4-2 primeiro tempo. Vamos lá, oi Vladimir Catarino, craque! Oi Edu, ouvintes desse apito final, olha, não tem como não dar o voto no Dodô, né? Jogador que tem sido importante em jogos aí em que a Ponte corria o risco de perder jogos ou não ganhar pontos, ele foi importante mais uma vez hoje. Esse gol no finalzinho, Dodô, que seria hoje o 12º titular da Ponte Preta, merecidamente a vitória da Ponte com o gol do Dodô, e meu voto vai para ele, Edu. Ok, até já, grande Vladimir Catarino, hein? Você pode voltar a qualquer momento, edição extraordinária. CH, o craque. Dodô, conceito regular, Edu. Conceito regular. Oi, Tigrão, o craque. Apesar de extenuado fisicamente, tem uma informação para você, viu, Edu? Pois não? Na entrevista de televisão, ele disse o seguinte: pouca gente sabe, mas eu passei mal a noite toda. Não brinca. Sendo medicado no hotel, estava fora do jogo, não tinha a menor condição de entrar, mas a comissão técnica me pediu para tentar contribuir, para tentar colaborar, ir até onde desce. Aham. E ele realmente estava muito cansado, muito debilitado, mas na última gota, no último gole, ele foi lá e fez um gol de uma vitória que, para mim, adianta muito a vida da Ponte na permanência na Série B para 2025. Vitória importantíssima, e o Dodô, mesmo sem ter sido brilhante, mas incomodou o falso 9, que o Tigrão tanto pedia, hoje escalado assim, o craque do jogo. Conceito bom. E pelo aquilo que você relata, um motivo a mais para votar nele como craque do jogo, né? Passou mal a noite, né? A Ponte tem umas coisas que eu não entendo. O Akin, aquele zagueiro, na entrevista do Eberlin, ele falou, ele não entrou contra o Ituano porque ele chegou um dia antes, à noite e tal, chegou lá da seleção da Bolívia e tal, mas ele nem é relacionado, ele chegou na semana passada, eu não consigo entender, ele não joga, não foi pro banco, o Castro também não foi nem pro banco. Não viajou. Mas vamos ouvir aqui, Dodô, o craque do jogo, agora 21h49, aos 50 do segundo tempo. Olha como são as coisas, hein? O Anselmo Ramon perde um gol aos 48. O CRB jogava na altura com a menos, porque o Rômulo foi expulso, fez uma falta feia no Elvis. Elvis colocou touca, cobrou uma falta, o goleiro fez grande defesa, desceu o CRB, perdeu o gol e aí aos 50 minutos, vai, amigo Batista! Tem rede balançando. É bola na rede. Carlos Batista. Vem pra bola, domina o Hudson. Recolhe, faz o passe pela direita. Pra João Gabriel na frente pela direita. Parte o Hudson, pé direito, cruzou pra trás. Entrou, Dodô, bateu, é gol! Gol! Da Ponte, é da Macaca! Na marca de 50 minutos, etapa final. Hudson levou pra linha de fundo, cruzou pra trás. Dodô chegou, deu um toque sutil. A bola bateu lá dentro e fez chorar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. É de maneira
Ponte na área também. A Ponte chega na raça, na coragem, na determinação. Dodô, 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 camisa 7. Ele, o autor do gol. Abre o placar do jogo no Rei Pelé. Ponte Preta 1, CRB 0. E o detalhe do gol, examada Ponte Preta. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Que estrela! Olha, é o seguinte, Dodô, então, marcando o seu 8º gol em 30 jogos, uma média muito boa. 0-0, Santos, Botafogo, primeiro tempo, Ribeirão Preto. A Ponte, 13ª com 32. O Botafogo com esse empate vai a 31. Mas o Botafogo tem um jogo a menos, é bem verdade. E se o Botafogo vencer o Santos, o Botafogo ultrapassa a Ponte. Por enquanto, a Ponte, 13ª. Faltam quantos jogos? Faltam 11, hein? Para a Ponte, faltam 11 jogos. 11. Desses 11, a Ponte tem que ganhar 3-4 jogos para se livrar de vez, hein? Muito bem, vamos lá para o intervalo. Na sequência tem a ficha técnica, sai o público e renda. Vou falar já na ficha técnica. E a gente acompanha aqui. Tem gol, tem um gol, hein? Tem um gol por aqui. Gol do Cruzeiro, atenção. É gol do Cruzeiro. É Sul-Americana, o jogo é no Defensor del Chaco. Gol do Cruzeiro. Primeiro tempo, Libertad do Paraguai 0, Cruzeiro 1. E Atlético Paranaense e Racing empatam 0-0, ambos pela Sul-Americana. E repito, Flamengo na Libertadores perdeu, hein? Flamengo 0, Peñarol 1. E aqui 1-0 Ponte, gol do Dodô aos 50 do segundo tempo. Agora 21h53. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. A pandemia aumentou a fila da creche que já era grande. Aí o Careca chamou o seu time e criou os Espaços do Amanhã. 16 super creches com 5.000 vagas em tempo integral para zerar essa fila. E tudo isso em 1 ano e meio. Agora eu quero a sua ajuda para levar... A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. RádioBandeiranteScampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho!
O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. Elvis, Dodô e o Gabriel Novaes, técnico Nelsinho Batista. 3 alterações, a primeira por ordem cronológica, 18 segundo tempo, saiu Heitor Roca, entrou Igor Inocêncio, a 23 saiu Emerson Santos, entrou Hudson e aos 26 saiu Luiz Felipe, entrou João Gabriel, tudo condição física, o problema e tal, tiveram que sair, então o Nelsinho teve que alterar e só ficou nessas 3 alterações. O CRB com Matheus Albino no gol, Hereda, Luiz Segovia, Simon, William Formiga, depois Matheus Ribeiro, João Pedro, Marco Antônio, depois Rafael Bilu e GG, depois Rômulo, Cleiton, depois Mike, Léo Pereira, depois Getúlio e Anselmo Ramon, ex-Guarani. O técnico Bruno Pivetti, que nasceu aqui em Campinas e teve uma passagem pelo Guarani. Apitou Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho, de Pernambuco. Cartão amarelo para Ponte, só foi para Ponte Emerson, o Luiz Felipe, o goleiro Pedrão e o Joilson levou amarelo do banco, sendo que Luiz Felipe e Joilson agora estão pendurados. Cartão vermelho Rômulo do CRB, vermelho direto aos 44 segundo tempo, estava 0-0, ele deu uma entrada aí, acertou a cabeça do Elvis, né? Elvis teve que colocar uma touca,
aquela coisa toda. Vamos lá, o gol foi aos 50 minutos do segundo tempo, marcado por Dodô, numa jogada do volante Hudson. Público 5.272. 5.272 e a renda R$33 mil. Aqui, um abraço especial. Tem um aniversariante aqui que nos mandou aqui uma mensagem, né? É o Vaguinho, né? É o Vaguinho mandando aqui, manda um abraço para a filha dele, a Laura, e para a esposa Tuca, né? Que faz aniversário. Parabéns à senhora Tuca, esposa do Vaguinho, e a filha Laura também. Um grande abraço. Ficha técnica CRB 0.1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a germânica Volkswagen não ficaria de fora com ofertas imperdíveis. Dá uma olhada. Novo T-Cross, o SUV referência em espaço interno, tecnologia e segurança. Com bônus de até R$10 mil e taxa zero. E Nivus com bônus de R$12.400 mais taxa zero. Visite a germânica Volkswagen mais próxima de você para aproveitar essas e outras ofertas incríveis. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Você que adora ferramentas e está em busca de qualidade e ótimos preços, encontre na Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, ampla variedade de produtos para mecânica, elétrica, borracharia, marcenaria, funilaria, sempre com ofertas imperdíveis e o melhor atendimento da região. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na Autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos
Tem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, 35, primeiro tempo, Ribeirão Preto, 0-0, Botafogo e Santos. A Ponte venceu 1-0, gol no final aí do Dodô. Na classificação, a Ponte é 13ª com 32. Botafogo empatando vai para 31, 14º. Mas o Botafogo tem um jogo a menos, hein? Se o Botafogo vencer o Santos, ultrapassa a Ponte. Vamos lá, com o Tigrão e com o CH, defesa do jogo, primeira proposta, 20, primeiro tempo e Dodô lançado. O Dodô foi lançado, entrou pelo lado direito, tudo bem, bateu na trave o travessão, mas é que bate na perna do goleiro Matheus. É Matheus Albino, se não bate na perna dele, entraria, tem sequência a jogada e o Dodô perde o gol. Oi, Batistão. Já organiza, faz o lançamento no campo de ataque para Gabriel Novaes, puxou o contra-ataque, rolou para Dodô, pé direito, bateu na trave. Na trave, a bola voltou, Gabriel Novaes não dominou, Dodô bateu para fora. Inacreditável. 3 oportunidades para fazer o gol com Gabriel Novaes, com Dodô. Goleiro também estava na frente e evitou o gol desviando, ela foi na trave. Aí muito de bem, novo, vamos para a segunda proposta, 30, primeiro tempo, alguém chuta de fora da área, rasteirinha, olha, Matheus Albino vai no cantinho voando. Oi, Batistão. E vem Dodô, dominou, soltou Luiz Felipe, pé direito, uma bomba, espalma Matheus Albino. Voltou, dominou Gabriel Novaes para Roca, outra vez para Gabriel Novaes. A 33, 3 minutos depois, né? Olha a falta. Esse GG fez gol aqui no primeiro turno, hein? 4-2, a Ponte venceu, ele fez o gol. O Tigrão já falou, no tempo de Santo André, já batia muito bem a falta. Uma vez fez um gol aqui em Campinas. Vamos lá. Falta para o CRB. Oi, GG. Autorizado, concentrado, GG, partiu, pé canhoto, bateu na trave, explodiu na trave, pancada, ele perde a canhota de GG, cobrando falta, vem no contra-ataque, Dodô. Pois é, não sei não se o Pedrão chegaria aí, aqui é a defesa do jogo, mas de brinde essa na trave, tá bom pro segundo tempo? Segundo tempo, deixa eu ver aqui, 5 minutos, que defesa do Pedrão, cara, o tal do Léo Pereira ganha na corrida do Luiz Felipe, entra na área, e aí, hein, Batistão? Domina no campo de defesa, vem pra bola, Anselmo Ramon conseguiu fazer o passe, lançou Léo Pereira, entrada na área, pé canhoto, bateu, que defesa! Pedro Rocha de peito, salva a Macaca e vem de novo o CRB, GG. Olha, então essa defesa do Pedrão, só para registrar, 15 do segundo tempo, o Pedrão faz uma boa defesa também do Mike, também dentro da área, Mike entrou, tinha acabado de entrar o Mike, né? Mas o Tigrão falou o seguinte, foi dado impedimento, mas se sai o gol, vai provar, o VAR confirmaria o gol, né? Mas como deu impedimento, eu não tirei o lance. Só fica registrado, portanto, o Pedrão a 15 do segundo tempo. Vamos lá para o final. A última proposta é o seguinte, 44, Elvis sofre falta, Rômulo coloca a chuteira na cabeça de Elvis, Rômulo é expulso direto, Elvis coloca a touca e Elvis vai cobrar falta. Rapidamente, não vou para atendimento médico, só coloca a touca, deixa comigo que eu bato a falta. Vamos ver quem é que vem, Elvis partiu, pé direito, bateu! Espalma! Matheus Albino! Que defesa! Defesa espetacular, defesaça! Mandou pra fora, pra escanteio. Muito bem, assim é o futebol, né? O Elvis teve essa chance, a cobrança de falta muito boa. E a 46, a 48, o Anselmo Ramon perdeu um gol no segundo pau, um gol feito, chutou pra fora. E aí a Ponte desceu a 50 e fez 1-0 o gol do Dodô. Oi, Tigrão, a pergunta é: qual a defesa do jogo? Edu, eu fico com o primeiro lance do segundo tempo,
O Pedrão cresceu e fez uma defesa espetacular. Aliás, isso aí mostra que o jogo foi muito bom. Os dois goleiros trabalharam bastante, mas eu acho que o Matheus Albino trabalhou mais do que o Pedrão. O chute do Léo Pereira e a explosão da bola no peito do Pedrão, mas explodiu no peito, então ele não fez nada? Não. Ele sai no tempo certo, cobre o ângulo, se projeta bem ao estilo dele, bem ao estilo de goleiro de handball, cresceu e salvou a Ponte. Para mim, essa é a defesa do jogo. Olha, e tem gol em Ribeirão Preto, hein? Tem gol em Ribeirão Preto, Juliano, gol do Santos, hein? Gol do Santos, derrota do Botafogo interessa para a Ponte tem 32, o Botafogo sofre esse gol e continua com 30 pontos, mas, repito, tem um jogo a menos. A Ponte é 13ª com 32, Botafogo 14º com 30 agora. E o Santos, com esse gol, tem 49, né? Novo Horizontino líder, 50. Grande campanha. Oi, CH, por gentileza, a defesa do jogo. Concordo, acompanho o relator. Então, a defesa foi essa, hein? A 5 do segundo tempo, Pedrão salvando. Domina no campo de defesa, vem pra bola, Anselmo Ramon conseguiu fazer o passe, lançou Léo Pereira, entrada na área, pé canhoto, bateu, que defesa! Pedro Rocha de peito, salva a Macaca e vem de novo o CRB, GG na cabeça de Anselmo Ramon, vai embora. Muito bem, esse é o Pedrão, goleiro revelado na Ponte, faz a defesa do jogo difícil, complicado. Deixa eu ver aqui, o Flamengo perdeu então 1-0 para o Peñarol na Libertadores, Maracanã, Flamengo 0, Peñarol 1, sim. Na Sul-Americana continua a vitória do Cruzeiro lá no Paraguai, Libertad 0, Cruzeiro 1, primeiro tempo, lá em Curitiba, gol do Atlético, gol do Atlético Paranaense, Atlético 1, Racing 0, está no finalzinho do primeiro tempo, 22:13, já vamos para o gabarito, CH e Tigrão analisando jogador por jogador. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana,
paio, cuiabana e muito mais. Experimente linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.campinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. Ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Quando entra o apitinho, o gabarito do jogo, hein? Ponte venceu 1x0, gol no final do Dodô. Santos vai vencendo 1x0, Ribeirão Preto. Botafogo 0, Santos 1. Intervalo, hein? Intervalo no Santa Cruz, Botafogo 0, Santos 1. Gol do Juliano. Oi, Tigrão, vamos lá. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Atenção. Eu vou... Edu, então, pra mim, jogo bom e melhor o primeiro tempo. Melhor o primeiro tempo, certo? E pra você, CH? Edu, eu achei que o jogo foi regular e melhor o primeiro tempo. Tá chovendo por aí, CH? Parou, mas choveu muito durante mais de 1 hora aqui em Jundiaí. Gente, é o seguinte, eu não vi na previsão do tempo chuva pra hoje. Alguém viu, por acaso? Sinceramente, ninguém. Foi de repente uma baita. Graças a Deus que choveu. Aí choveu, Tigrão? Bastante, graças a Deus. Então, as queimadas por aqui pararam, se Deus, graças a Deus. Mas que bom, que bom. Porque quando eu consigo fazer um intervalo em 1h34, até chove, mesmo que não tenha previsão para isso. Fala menos, Tigrão. Época de seca, você fala menos. Você vai ganhar dinheiro. Você vai ser convidado para trabalhar no Norte e Nordeste, Tigrão.
Segura. Aí, ao invés de eu dar a palavra fácil, vai ser o comentarista chama-chuva. Ó, e o Pedrão, hein, cara? O Pedrão fez a defesa do jogo aos 5 segundos do tempo, cara a cara com o Léo Pereira. Então hoje é o seguinte, teve defesa? Teve. Teve sorte? Também teve. O GG chutou na trave no primeiro tempo, a 33 minutos. Você falou que ele não chegaria. Não. E o Ramon Carvalho perde um gol aos 48 no segundo pau e a Ponte desce e faz o gol com o Dodô. E o Pedrão hoje, Tigrão? Impecável. Conceito bom. E o Luiz Felipe, CH, lateral direito hoje. Nelsinho mexeu bastante, mexeu nas laterais também. O Luiz Felipe não jogava desde 25 de junho. Julho, agosto, setembro. Há 3 meses sem jogar. O último jogo contra o Ceará aqui no Majestoso, mas também não foi a partida inteira. Ele foi até 26 segundo tempo e depois entrou o João Gabriel. E o Tigrão acenava aqui, o Luiz Felipe, naquele lance, CH, que foi o Pedrão fez a defesa do jogo. O Léo Pereira corre, entra na área, chuta, Pedrão defende. Com ele, quem está? Quem? Luiz Felipe. E o Tigrão sinalizou imediatamente aqui, ó, tá vendo? Tá cansado o Luiz Felipe. Vamos lá, o Luiz Felipe hoje, CH. Fez direitinho o serviço dele, marcou, apoiou quando pôde, depois cansou. Gostei do Luiz Felipe, regular. Sigo com você, CH, a dupla de zaga, Matheus Silva e Sérgio Rafael. Muito diferente das outras partidas, hoje jogaram direitinho, tiveram uma bobeada no gol perdido pelo Anselmo Ramon no final do jogo, mas de um aspecto geral eu gostei. Conceito regular para os dois. Muito bem, gostei dessa observação sua, viu? O lance do Ramon Carvalho. Tigrão, Matheus Silva e Sérgio Rafael, a dupla de zaga. E quem que deixou cruzar? O Ramon Carvalho, quem é que não chega? Quem? Inocêncio. É isso. E o menino João Gabriel também não estava na dele, ou seja, estava tudo errado, né? Como diria o Silvio Luiz, que nos deixou infelizmente, a casa da viúva estava escancarada, mas hoje os deuses dos estádios estavam do lado da macaca. Para mim, a zaga hoje, Edu, chutou de bico, quando precisou jogar feio, jogou, e zagueiro tem que zagueirar. E eles zagueiraram sem achar que são craques, sai jogando, cabeça erguida, peitão estufado, para com isso. Hoje, jogaram simples, mas com eficiência. Um conceito bom para os dois. Bom, o CH fez a lateral direita e fez a dupla de zaga. Você acabou de fazer a dupla de zaga e faz a lateral esquerda. Hoje também mexeu o Nelsinho, entrou Heitor Roca. Segundo jogo dele, primeiro como titular, veio do São José. E o que aconteceu? Ele saiu a 18 segundos. São José ou Tombense, hein, Edu? É São José. São José. Não é de Porto Alegre, não. São José é nosso aqui mesmo, lá de São José dos Campos. É verdade. São José dos Campos. E é o seguinte, e tudo que o senhor fala, às vezes eu anoto, você pensa que eu não estou prestando atenção, né? 36 do primeiro tempo, o senhor dizia, Heitor Roca está bem no jogo. Até que o Luiz Felipe foi ajudado na lateral esquerda. Lembra aquele lance? Que o Luiz Felipe saiu da direita, foi para a esquerda, ajudar o Roca? Claro. E você falou. Muito bem. Alguma outra observação no comecinho? Por exemplo, aquela cabeçada do Anselmo Ramon a 8 minutos de jogo. Heitor Roca, ele só olhou, ele não disputou. O Ramon Carvalho cabeceou, pimba para fora. 13 minutos, Heitor Roca, ele foi dar um giro, chutar para frente, ele espanou e foi para a lateral. Teve outra dele também, que eu anotei aqui, a 26 do primeiro tempo. Ele perde na corrida para Cleiton. Lembra que Cleiton foi lançado? É que ele chutou o Cleiton, já não tinha mais ângulo. E chutou na rede lado de fora. Mas Heitor Roca perde na corrida para Cleiton. Mas enfim, não vamos complicar. O rapaz, ele foi até 18 segundo tempo, Heitor Roca. Ele não jogava uma partida inteira há muito tempo, né? Então tem que ter isso. Ele perdeu a condição física no segundo tempo. Veio ali o Igor Inocêncio, que é lateral direito. Mas sempre joga bem, sempre entra bem do lado esquerdo. Eu acho que ele surpreendeu e digo mais, hein? Ganhou a posição do argentino, do Gabriel Risso. Ganhou a posição. Claro que uma ou outra indecisão, mas um cara firme, marca bem. Conceito regular. CH, vamos fazer a volância. Emerson,
Depois Emerson Santos, Emerson Santos e Ramon Carvalho. Entrou com 3 volantes. Emerson, que veio da Inter de Limeira, Emerson Santos e Ramon Carvalho. Reaparecendo Ramon Carvalho, né? Eu tô aqui só para puxar uma curiosidade aqui sobre o Ramon Carvalho. Eu tô de olho nele faz tempo, porque é o seguinte, ele é um dos mais antigos do atual elenco. Ele chegou em abril de 22. Então ele tem 2 anos, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ele tem 2 anos e 5 meses de clube. Sabe quantos jogos ele tem pela Ponte? Ele tem 76. Agora eu digo uma coisa para você. Quantos jogos por ano faz a Ponte? 38 na Série B com 12 do Paulista, dá 50. Se for para mata-mata um pouquinho mais, não tá mais na Copa do Brasil, sem complicar, 50. Então 50 um ano, 50 2 anos, dá 100, mais meio, dá uns 130, vai. Bom, desde que ele chegou, 130 jogos. Ele só fez 76. Problema de contusão e tal, também nunca se firmou como titular. Hoje entrando também, jogou o tempo todo. Então, para não complicar, vamos lá, o CH, Emerson Santos e Ramon Carvalho. Os 3 conceito regular, marcaram pra caramba, o Carvalho tentou fazer uma saída de bola pelo lado dele, o lado que ele gosta de jogar, mas não foi muito eficiente, porque a Ponte apresentou outros problemas, mas na marcação e na estratégia eu gostei dos 3, e os 3 levam regular. Sigo com você também, CH. Hudson, que faz a jogada do gol, assistência pro Dodô. Hudson sozinho fez mais do que os 3, CH, ou não? Fez a jogada... Não. São coisas diferentes. Eu acho que o Hudson tem o seu valor, deu assistência, legal, fez arrancada com a bola para sair o gol da Ponte, isso é uma coisa. Mas na marcação, os 2 Emerson e também o Ramon Carvalho foram muito importantes pela jogada do gol regular para o Hudson. Tigrão, os volantes, incluindo o Hudson também, que faz assistência, como é que eles foram? Ramon Carvalho era o anjo da guarda do Roca pelo lado esquerdo. O Emerson Santos era o anjo da guarda do Luiz Felipe pelo lado direito. E entre eles ali ficava o Emerson só. Então a Ponte, eu acho que o grande mérito, o time foi reposicionado, marcou atrás da linha da bola e conseguiu encurtar o raio de ações do CRB, que fora um ou outro lance isolado, esse último aí do Ramon Carvalho, a Ponte neutralizou bem o time da casa, que também tem muita limitação técnica. Agora, é aquela história, né? Os volantes que vinham jogando foram sacados. Castro e Hudson, sacados. Então, das 7 alterações, 2 foram aí por esse setor. Eu gostei e faço só uma ressalva. Arriaram fisicamente, cãibra. O Ramon Carvalho também não andava mais até o final, apesar de não ter sido substituído, foi até o fim, o que é uma raridade, mas Emerson Santos estavam extenuados. E o Hudson, para finalizar a questão dos volantes, esse lance em que ele faz o cruzamento e sai o gol da vitória, importantíssimo, nesse lance, eu vou dizer para você o seguinte, foi o quarto dele tentando arrastar a bola e chegar ali pelo lado direito. O quarto. A minha curiosidade, se eu pudesse, perguntaria para o Nelsinho agora. Ou para o Emerson, ou para o Hudson. Foi iniciativa sua, o treinador pediu para você sair um pouco, já que o Elvis não andava mais, o Ramon Carvalho estava cansado, e os outros 2 volantes também, para que alguém conseguisse arrastar a bola. Foi a quarta dele, entrando a trancos e barrancos, arrastando a bola, e na quarta, como elemento surpresa vindo de trás, ele na energia física, estava com saúde, tinha entrado já no adiantado da hora, foi lá e cruzou, e o Dodô com maestria fez o gol. Então, eu vou dar conceito bom para os 4 volantes. CH, vamos lá. A Ponte venceu, hein? 1-0, gol de Dodô a 50 segundo tempo. Primeira vitória fora de casa na Série B e não ganha fora de casa desde fevereiro. O Elvis, CH, jogou o tempo todo, é o capitão do time, 89 jogos completando. Contra o América Mineiro vai completar 90 jogos. Do atual elenco é que mais jogos tem pela Ponte. 4 do segundo tempo, o Tigrão já sinalizava. Hoje o Elvis não está muito bem. E aí o que aconteceu a 12 minutos, segundo tempo? Ele faz uma falta na cara do juiz. 2 minutos depois, ele faz uma falta no campo de ataque.
né? Tava mal fisicamente, enfim. 35 minutos, segundo tempo, ele dá um passe errado próximo da área da Ponte. O cara do CRB pega a bola, chuta, a sorte que chutou fraco. Pedrão pegou, mas aos 44 ele sofre a falta de Rômulo, colocando a chuteira na cabeça dele. O Rômulo é expulso direto. Elvis coloca a toca e cobra a falta e quase faz o gol. E aí a Ponte faz 1-0, Babatou que já explicamos. O Elvis hoje, CH. A única coisa lúcida que ele fez foi provocar a expulsão do Rômulo. Hoje não foi bem, conceito ruim. Vamos para o Dodô, Tigrão. O Dodô perdeu aquele gol aos 20 do primeiro tempo. Você lembra? Bateu na perna do Matheus Albino, goleiro, bateu no travessão. Sim. Aí a jogada tem sequência, o Gabriel Novaes, ele disputa a bola, ele perde. O zagueiro do CRB também bobeia, sobra pro Dodô. Tava a marcar, chutou pra fora. O Dodô perde um gol a 3 no segundo tempo, um cruzamento do Heitor Roca, que eu esqueci de falar, essa assistência aqui do Heitor Roca, e o Dodô então na pequena área se joga, mas não consegue finalizar. E aos 50 minutos, ele marca com precisão 1-0. Hoje o Dodô eleito o craque do jogo. Sabe quantos jogadores a Ponte tinha dentro da área quando o Hudson faz o cruzamento? Não lembro. Só ele. Só o Dodô. Sabe quantos zagueiros estavam no entorno dele? Nossa. 4. 4. E a bola chega até ele e ele não para a bola. Ele bate com o lado de dentro do pé, mas com muita consciência. Não é gol sem querer, não. Do jeito que chega, ele observa o goleiro e dá com curva com o lado de dentro do pé, a bola bate na bochecha da rede e o Matheus Albino se estica feito um elástico, mas não chega. Por quê? Porque o Dodô tirou dele com um tapa na bola de curva e sem parar a bola de primeira. Se ele não tivesse feito mais nada no jogo, além da bola na trave, um chutaço, e ele deu azar porque bate no goleiro e sobe, ele já teria conceito bom. Como fez o gol, o conceito bom vai com louvor. CH, para encerrar contigo em 2 momentos. Gabriel Novaes jogou o tempo todo, né? Ele não marca há 6 jogos. Há 6 jogos que Gabriel Novaes não marca. E o técnico Nelson Batista, que mudou bastante a equipe, alterou só 3 vezes. Vamos lá, CH, Gabriel Novaes e Nelson Batista. O Novaes regular, pela luta, não pelo futebol. E o Nelson Batista, o conceito é bom. Hoje ele acertou nas escolhas, ele mudou bastante o time. O time teve outro comportamento de energia, de organização defensiva. Ofensivamente, o time dele tem muitos problemas ainda. O meio-campo não consegue fazer uma transição de posse de bola com um jogo coordenado. É um time que erra demais. Mas hoje, especialmente, o Elvis fez uma partida muito ruim no meu conceito. Então ele leva um conceito bom porque ele traz uma vitória importante para casa. Ele leva um conceito bom porque a atitude do time dele foi completamente diferente. E ele leva um conceito bom porque ele foi inteligente. Ele levou as armas que tinha, que podia, diante de muitos problemas, marcou direitinho para jogar no contra-ataque. Portanto, venceu o jogo. E o conceito dele é bom, Edu. Um abraço para você, boa semana. A gente se vê na semana que vem. CH, só terça-feira, Ponte Guarani na fita, certo? Certo. Um abraço para você, Edu. Boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima. Vamos lá, Ponte venceu 1-0, o gol do Dodô aos 50 minutos do segundo tempo, lá em Ribeirão Preto. Deixa eu dar uma olhadinha se começou aqui. Não, ainda não começou o segundo tempo de Botafogo 0, Santos 1. Ô Tigrão, vamos lá pro Nelson Batista, porque é o seguinte... Quer que eu fale só 10 segundos do Gabriel Novaes? Fique à vontade. Regular, pela luta, mas tropeçou muito na bola hoje, não foi bem. É um jogador que a gente espera muito mais, mas lutou, correu e de 25 do segundo tempo para frente... Nossa, ele estava morto fisicamente, também precisa rever isso, precisa ver o que está acontecendo, que é um jogador muito jovem, tudo bem que veio de contusão, mas já está com ritmo. Cansou demais na partida e o próprio Dodô também, que foi buscar uma gotinha de oxigênio lá no fundo. Então, regular só pela luta, concordo com aquilo que disse aí o CH. Vai ter um chorinho hoje ou vamos encerrar já? Olha, é o seguinte, você falou 10 segundos, vai começar a chover de novo, hein? Aqui parou, a chuva parou, né, rapaz? Passou a chuva aqui, né? Parou, né? Aqui ainda tá chuviscando. Tá chuviscando, mas graças a Deus, bela refrescada, hein? Sensacional. Agora o Nelson Batista é o seguinte, foi a 20ª partida dele, ele estreou exatamente contra o CRB no primeiro turno aqui, que a Ponte venceu por 4-2,
todos os gols do segundo tempo e o Pedrão pegando pênalti no final do primeiro tempo. E um detalhe, o CRB jogou com uma equipe alternativa, porque estava na final da Copa Nordeste quando veio jogar a Ponte aqui. Olha que coisa interessante. E contra quem que a Ponte escapou matematicamente no ano passado? Contra o CRB. Não foi aquela vitória de 3-0 aqui? Polvidiero, que está brilhando no Atlético. Que está brilhando no Atlético. Equipe do Roger. Nossa, Jair Furacão perto dele ficaria com vergonha. Com vergonha. E vai jogar com a Ferroviária. A Ferroviária ganhou de 3-2 do Atlético e agora tem o jogo da volta, começa o segundo turno e é lá em São João como é que é o nome? São João del Rei, né? São João del Rei. Atlético. Você sabe quem que nasceu em São João del Rei? Pô, Tigrão, você perguntou pra mim quantos tinham na área. Sabia. Você perguntou pra mim quantos da Ponte, eu não sabia. Agora, eu vou lá saber lá, quem foi que... Tiradentes. Doutor Tancredo. Tancredo, né? Foi, rapaz. Eu trabalhava em São Paulo, estava na Jovem Pan, quando eu desci do Cometão, na antiga rodoviária, e recebi a notícia de que tinha falecido o Dr. Tancredo Neves. Vamos lá, Tigrão, isso foi, mas acho que foi 86. O Nelson mexeu em tudo hoje, foram 7 alterações em relação ao time que tomou de 4 do Ituano. O Matheus Silva e o Sérgio Rafael, caçapa cantada que eles são os zagueiros titulares. E o boliviano não viajou, a gente não sabe por quê, que fim deu o boliviano. Mas enfim, Luiz Felipe na lateral direita hoje, Heitor Roca na lateral esquerda, deixando o Igor Inocêncio inicialmente no banco, entrou depois na lateral esquerda. E também o argentino Gabriel Risso ficou no banco. Iago Dias, que vinha jogando como atacante, que hoje tá no departamento médico, contusão muscular, ficou no banco, Iago Dias. O Hudson, que vinha jogando, também ficou no banco, entrou, fez a jogada do gol também. O Castro não viajou, rapaz. O Castro não viajou. Agora, Tigrão, é o seguinte, nas alterações, ele só fez 3, são 3 momentos, total de 5. Mas ele só fez uma por uma e a equipe teve problemas físicos, se segurou, se superou e acabou marcando o gol. Hoje, Nelson Batista, Tigrão. Bom, então você falou que vai ter um chorinho de leve? Sim. Então vamos lá. Tem aí, quem que tá na mesa hoje aí, Edu? Hoje é o nosso PP. É o Pedro Piscinato. PP espetacular e no YouTube o... PP, peraí, enquanto nós vamos falando do YouTube, PP, vai separando aí o aleluia, tá? Eu vou chamar aqui 1, 2, 3 já, você põe, mas não agora. Quem que tá aí no Switcher? No Switcher é o Lucas Pessoa. O grande Lucas. Lucas Pessoa, parmeirense, corneteiro, nunca tá contente. Mas ele é bom menino. Aliás, a equipe técnica nossa é espetacular. Espetacular, comando do Gil Kleber. O único que destoa é o Gil Kleber. Então. Mas mandou fazer a blues em época de calor, dá nisso aí, né? Não, coitado, mas ele lutou muito pela verba, era pra ter saído em abril, viu, Edu? Entendi. Aí foi passando, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. A jaqueta é linda, a japona é linda. Eu adorei. Eu também adorei. Sensacional. CH pôs outro dia aí só pra experimentar e tava calor. A pressão dele foi a 6/2. Mas parece mesmo. A jaqueta parece aquela quando você vai tirar pressão, né? Também. Parece aquela bolsa que amarra no braço. É linda a jaqueta. Bom gosto do Gil Kleber, que ligou para todo mundo, perguntou o número, né? Ele falou assim para mim, Tigrão, o seu é médio, pequeno ou grande? Opa! Eu falei, ô Gil Kleber, é enorme. Calma. Aliás, a Bandeirantes aqui, ô Tigrão... Ele falou, não, seu número pra jaqueta. Que susto. Entendeu? Não, a casa anda maravilhosa, pô, a gente tá aqui há tanto tempo, mas olha, Bandeirantes hoje, gente, olha, Dia dos Pais dá brinde pra gente, Dia das Crianças, a Bandeirantes dá brinde, no Natal uma cesta espetacular para todos os funcionários, vive fazendo reuniões sociais, tem um departamento que cuida aí dos eventos aqui. Pô, eu tava comentando, nossa, quem viu a Bandeirantes tempos atrás e viu hoje, sensacional, pô. Vou fazer uma sugestão aí, já que tá sensacional. Eu também fazer uma carninha pra nós aí, né, Edu? É bom, né? Pra comemorar o primeiro lugar da equipe de esportes no Ibope, né? Opa! Olha aí. Verdade. Pra falar com o CB aí, a gente já mete uma permuta esperta. Mas ele anda muito ocupado, o Batistão, viu, coitado? Mas o culpado, ele não precisa ir, pô. Ele arrumando a permuta, nós vamos no lugar dele. Sensacional. Olha, tá vendo o jogo do Santos aí, ô, meu plantão? Ou não?
Tô vendo. Quanto tá o jogo aí? Pera aí, Edu, que eu tinha tirado aqui para ver um compacto que tava passando aqui. Você tem que me ajudar, cara. Eu ajudo. Eu sou seu anjo da guarda, pô. Você me arrumou um serviço em Mojimirim em 1986 com o plantão lá. E agora eu tenho que reverter para você essa gentileza, essa gratidão. Eu lembro. Eu adoro quando você pega e dá uma de plantão. Então solta a vinheta do plantão aí. Atenção, Pepe! Pepe pegou de surpresa, mas vai sair, hein? Atenção. O Pepe tá... Tira a mão daí, Pepe. Já o Tigrão vai falar do Nelsinho Batista. Como é que foi? Tem uma fala aqui também, viu? Terminando com o Tigrão, vamos ouvir aqui o Nelsinho Batista rapidinho, mas vamos ouvir legal. aqui. Pois não, Tigrão. Valdemir Informa o plantão do Tigrão. Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz, 7 minutos e 20 do segundo tempo. Santos 1, Botafogo 0, gol de Juliano. Um abraço pro Abimael Costa, pro Bigode, também tá ouvindo lá no condomínio, tá tudo contente aí com a Ponte Preta. Vamos lá, 1-0, gol do Dodô aos 50 minutos. Vamos lá, o conceito do Nelsinho Batista, Tigrão. Então vamos lá, Pepe, 1, 2, 3, já. É o aleluia, né? Pode deixar rolar. Mais um pouquinho, Pepe, mais um pouquinho. Teve que ter reunião segunda-feira. Levou todo mundo pro cantão e tal. O Tigrão tá falando aqui, ó. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Desde quando a Hebe Camargo tava no pré-primário. Entendeu? O Tigrão vem falando, não joga com 3 no meio. Quando você perder o Jé, tem que colocar alguém no meio. Cuidado. Reforça o meio, não adianta, a bola bate e volta. Bota o Dodô como falso 9, que ele é o vice-artilheiro. Mas você falou isso que na entrevista do Eberlin? Você falou isso também? Falou, né? Falei pro Eberlin, pô. Então, mas ninguém fala com o homem. Eu falei pro Eberlin no ar. E falei que eu queria falar com o Nelsinho, mas o Nelsinho não dá entrevista exclusiva. Sim. E eu não participo de coletiva. Falei, os seus laterais não marcam ninguém. Os volantes estão presos. O esquema tático está errado, tem que povoar o meio-campo. Ou joga com 3 zagueiros ou com 4 no meio, mas só 2 atacantes. Você viu hoje ou não? Dodô e Gabriel Novaes. Chega um, chega outro. E o Nelsinho, né? Para mim, até o jogo contra o Ituano, muito teimoso e muito previsível. Agora, quem sou eu para falar do Nelsinho? Um cara vencedor na carreira, um cara de um caráter ilibado, experiente, como jogador espetacular, entendeu? Não jogou em seleção brasileira porque tinha Carlos Alberto Torres, entre outros, né? Grandes laterais da época. Mas tinha bola para jogar até em seleção. Vê o que nós temos de lateral hoje. Danilo, que na Itália é zagueiro há 4 anos, mas o Dorival Júnior bota o cara de lateral. Então, Edu... uma brincadeira aqui, até pelo carinho que a gente tem com o Nelsinho, mas a reunião fez bem, a sapatada contra o Ituano deu um choque aí, né, de atenção, deu aquele presta atenção, e aí a Ponte mudou nominalmente, mas mudou a plataforma, e principalmente, aí é mérito do treinador, muito mérito dele, mudou a atitude, né, o time hoje guerreou, né, mesmo já não aguentando mais andar, os caras se jogavam na bola, os caras caíam em cima do adversário para não deixar jogar, e a Ponte foi se segurando, e depois na última bola do jogo vai lá e faz o gol, mas não é para dizer, time largo, hein, não jogou nada e achou uma bola, não, a Ponte criou 4 a 5 oportunidades reais, e o Matheus Albino trabalhou muito, então o time teve atitude, né, a mudança da plataforma ajudou muito, é isso, vai esperar entrar na zona de rebaixamento, fecha a cozinha, joga com as linhas juntas, encurta os espaços, não tem Ogé e não tem nenhum jogador com a característica dele, então quem é que mais gols fez na Ponte esse ano depois do Gé? É o Dodô, então deixa o Dodô lá perto do gol, que de 2 que sobrarem para ele, uma ele guarda, foi o que aconteceu hoje. Já era para ter feito no primeiro tempo. Fez no segundo. Ganhou o jogo para a Ponte.
Então, algumas coisas que pareciam óbvias, estava meio difícil da gente ver. E aí, aleluia de novo. Aleluia de novo, Pepe. Aleluia. Aleluia. Conceito bom para o professor Nelson Batista Júnior no jogo de hoje. E ele é o vovô garoto. Ele sabe das coisas, ele tem muita energia, mas a vida é um aprendizado. Então tá aí. Demorou um pouco demais para ver aquilo que parecia óbvio, mas teve a humildade de mudar de opinião, de rever e ganhou um jogo que para mim adianta muito a vida da Ponte na permanência. Nada está garantido. A Ponte estava com a corda no pescoço se perdesse esse jogo. Ganhou 32. Na minha conta aqui, a Ponte precisa agora, em 11 jogos, de 4 vitórias. Bom, é o seguinte, 4 vitórias em 11 Vai jogos. Vai a 44, para mim escapa. Olha, Flamengo 0, Peñarol 1, encerrado no Maracanã, Libertadores, hein? Tem o jogo da volta agora, tem que ganhar lá. Oh, que coisa. Sul-Americana, Atlético Paranaense 1, Racing 0. Estamos no segundo tempo, hein? Atlético Paranaense 1, Racing da Argentina 0. O jogo é em Curitiba. Segundo gol do Cruzeiro, hein? Dias marca aos 40 do primeiro tempo. O jogo é no Assunção. Libertad 0, Cruzeiro 2. 40 do primeiro tempo? Foi a 48. Primeiro tempo? Primeiro tempo, começou 21h30, isso? Pelo amor de Deus, hein? Que madrugada brava, hein? Já estamos no segundo tempo. Bela vitória do Cruzeiro, Tigrão. Bela. O Cruzeiro tá muito bem, né? Estruturou tá legal. Também legal. Sofreu na Série B também, né? Olha, continua Ribeirão Preto, segundo tempo, Botafogo 0, Santos 1. Aqui, gol do Dodô aos 50 minutos, CRB 0, Ponte 1. Tigrão, pra encerrar, eu a caminho da Bandeirantes. Você sabe que eu paro na padoca, né? Que nem é de ferro, né? Se não parar na padoca, eu não sei trabalhar. Toma aquele café, aquele sanduíche, tô lá sossegadinho no cantinho. Quem que chega? Professor Hélio Moura. Hélio. Hélião, mandou um abraço pra você. Muito obrigado. Ele anda de boné, né? Tá trabalhando na Ponte, né? Não, você sabe que ele voltou pra Ponte. Faz 3 meses que ele tá trabalhando na Ponte. Ele é lá. Fisiologista geral da base. E ele falou pra mim, falei, quem que é o técnico do Sub-15, Sub-17, Sub-20? Do Sub-20 é o Edson Bobrão. O Edson Bobrão também trabalha no profissional. Ele treina os caras que não são relacionados, ou essa reserva. É o Edson Boaro que treina. Ele é auxiliar técnico, segundo auxiliar, ao lado do Nenê. Mas ele continua no Sub-20 também, acumula essa também no profissional. O Sub-17, o treineiro é o Donizete, de tantas glórias e tradições. Trabalhou um tempo no Guarani, na Ponte. Falei, não é possível, professor Hélio. O Donizete aquele é. Quantos anos teria o Donizete hoje, 70 e alguma coisa, você acredita? Sensacional, Donizete, técnico do Sub-20 se somar a idade dele e do Nelsinho, dá a idade do Brasil. Aí diz o Tigrão, se o Nelsinho tem anos. Nelsinho tem 7,3, por que o Donizete não pode trabalhar no Sub-17? 7,4, Nelsinho. 7,4? Já fez 7,4. Bom, sabe quem que é do Sub-15? Eu acho que ele foi seu vizinho. Luiz Carlos, rei do pênalti. Luiz Carlos é técnico do Sub-15. Vai vendo. Foi zagueiro da Ponte, década de 80. Luiz Carlos, rapaz. Encontrei com o Luiz Carlos outro dia. E eu tava andando a pé, sabe? Deixei meu carro na revisão ali no Pissarrão. O cara falou lá assim, em 1 hora tá pronto. Essas revisões só pra manter a garantia, né? Eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou pegar Uber, vou voltar para casa, a hora que eu chego em casa tem que voltar. Agora eu vou ficar aqui parado do jeito que eu sou agitado. Você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma caminhada de 1 hora. E aí eu entrei ali pelo Jardim Leonor, que é longe lá da concessionária, lá embaixo, na Moreiras. Sim. E vim, Pissarrão, subi. Daqui a pouco, quem que eu vejo? Luiz Carlos. E ele é cheio de tirar onda, né? E eu tava andando firme assim. Eu não conheço o Luiz Carlos, não conheço. Ele falou assim, eu conheço bem o Luiz Carlos. Tá gordo o Luiz Carlos. Se estiver nos ouvindo, um abraço pra ele. Aí ele falou assim, é você? Nossa, eu vi vindo assim de longe, eu não consegui identificar o rosto.
Eu falei, nossa, quem que é aquele senhorzinho que tá vendo ali, tá vindo ali nesse sol quente? Eu falei, ô Luiz Carlos, você vai querer tirar onda? Olha lá. Pelo menos o meu apelido não é rei do pênalti. Escuta, deixa eu contar pra você. Mas eu tenho liberdade para falar com ele, é muito bom menino, e que Deus o proteja, o ilumine. Sim. É uma nova carreira, é árdua, né? A gente sabe das dificuldades aí financeiras da Ponte, principalmente no departamento amador, e sub-15, aquele negócio todo, uma luta diária, mas está começando. E é assim que os grandes começam. Vem de baixo, vai ganhando cancha, experiência e caráter, né? Identificação com a Ponte. O Luiz tem muito. Encontrei com o Luiz ali, vou dar até o nome da rua para você, viu, Luiz? Viu, Edu? Qual? Avenida Engenheiro Arthur Segurado. É, que tanto você conhece. Lá você morou lá perto. É o seguinte... Eu era vizinho de muro dele. Pois é. Eu falei, só para encerrar, do Luiz Carlos, eu falei, o professor Hélio Moura, eu lembro, teve um derby 2000, aquele derby do Rehena, no Brinco, 3-1. Logo no começo, o lateral Rui Cabeção do Guarani deu uma entrada no Alain, né? O Alain, lateral esquerdo da Ponte, foi pro hospital. E o Rui Cabeção continuou, jogou o tempo todo, entendeu? E quem Você sabe por quê? E quem entrou no lugar do Alain? Luiz Carlos. Treineiro Abel Braga. Improvisado. Eu não lembrava do nome Alain, viu, professor Hélio Moura? O Alain que levou a entrada do Rui Cabeção. Hoje os caras chamam de concussão. Mas não foi entrada por baixo, foi cabeçada. Agora, você acha que o cara que dá uma cabeçada no Rui Cabeção... vai ganhar o quê? Ele tem chance de ganhar esse duelo? Foi pro hospital o Alain, quase morreu. E o Rui Cabeção só deu um tapinha na testa, assim, parecia a testa do Frankenstein. Deu um tapinha assim e falou, nossa, parece que passou um mosquito aqui. Tigrão, eu tenho a voz do Brasil já, eu tenho um dia com a bola, um grande abraço, boa noite, Tigrão. Pelo menos eu fiz o meu comercial, né, Edu? Não, aí você fez chover hoje, né? Você falou 1 minuto e 39 no intervalo e fez chover, tá de parabéns. Compensação, agora matamos vontade. Um abraço. Abraço, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Agora, 22h53, já, o Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Bom, amigo Nilton Levantese, Edu, a previsão de 1% de chuva hoje. Que coisa incrível, hein? Deu zebra na previsão. Outro amigo aqui, José Augusto Coppola. Edu, que tá chovendo no Dom Pedro aqui. Chove aqui no Dom Pedro. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, José Augusto. Nosso grande amigo aqui também. Vamos lá, em Dia com a Bola, Série B, é 27ª rodada. Começou na terça-feira, Novo Horizontino 1, Brusque 0, Guarani 1, Mirassol 0, Avaí 2, Ituano 0. Ontem, Sport 1, Goiás também 1, Vila Nova 3, Chapecoense 2. Chegou a estar 3-0 pro Vila, hein? No finalzinho apertou a Chape. Tivemos ainda ontem, Amazonas 2, Operário 1, Coritiba 3, Ceará 1 e América 2, Paysandu 0. Nessa quinta-feira, gol do Dodô aos 50 do segundo tempo, CRB 0, Ponte 1, público de 5.272. Ribeirão Preto, nós estamos no segundo tempo, 23 minutos segundo tempo, 1-0 Santos, gol marcado por Juliano aos 40 do primeiro tempo. Vamos aqui à classificação da Série B. Classificação da Série B. Olha, em primeiro, Novo Horizontino 50, o Santos com a vitória vai a 49 por enquanto, é segundo. Em terceiro, Vila Nova com 45, em quarto, Sport 43, em quinto, Mirassol com 43, em sexto, América 41, em sétimo, Avaí com 40, oitavo, Ceará 39, em nono, Amazonas 39, em décimo, Goiás 37, em 11º, Curitiba com 37, em 12º, Operário 36, em 13º, a Ponte 32, em 14º, Botafogo com 30, em 15º, Paysandu com 30, em 16º, Ituano com 28, em 17º, Chapecoense 28, 18º, CRB 26, em 19º, Brusque 26, 20º, Guarani com 24. Guarani um jogo a menos, é bem verdade, diferença do Guarani pro Ituano, primeiro fora, diferença de 4 pontos. A Ponte, olha, veja bem, o Botafogo tem um jogo a menos, o Botafogo tá perdendo, fica com 30 pontos, a Ponte tem 32, se o Botafogo virar, ultrapassa a Ponte, mas de qualquer maneira fica o registro que o Botafogo tem um jogo a menos, a Ponte pode terminar na 13ª com 32, repito, o Botafogo tem 30. Deixa eu ver quem tem menos aqui, falei que o Guarani tem um a menos, o Botafogo tem um a menos, exatamente, Botafogo e Guarani, que vão jogar no dia 9 de outubro. Deixa eu ver quem mais aqui, tem o Operário um jogo a menos, tem o Goiás um a menos, o Amazonas tem um a menos e o Sport, hoje quarto colocado, também tem um jogo a menos. Sábado, 17 horas no Serrinha, começa a 28ª rodada com Goiás e Mirassol, 18 horas Ituano e Curitiba. Domingo, 16 horas, Chapecoense e Avaí, 18h30 do domingo, Ceará e o Vila Nova. Na segunda-feira, 18h30, Paysandu e Santos. 9 da noite da segunda-feira, aliás, Paysandu Sport, perdão. Segunda-feira, Paysandu Sport, 18h30 e 21 horas na Vila Santos e Novo Horizontino. Que jogo! Líder contra o vice-líder.
Novo Horizontino líder, 50 pontos, por enquanto o Santos tem 49. Então, segunda-feira, Santos e Novo Horizontino. Brusque e Amazonas jogam em Itajaí na segunda-feira, 21h30. Na terça-feira, 19 horas, Operário e Guarani, 21h30, Ponte América Mineiro, 21h30, Botafogo e CRB fecham a rodada. Portanto, a dupla campineira jogam na terça-feira, primeiro Guarani. 19 horas em Ponta Grossa, 21h30, Majestoso, Ponte pegando o América Mineiro. Na Libertadores, na terça, Colo-Colo 1, River Plate também 1. Quartas de final, jogos de ida. Ontem, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, gol do Lima no finalzinho de cabeça. E no Engenhão, Botafogo e São Paulo 0-0. E hoje o Flamengo do Maracanã recebeu o Peñarol e perdeu 1-0 Peñarol, gol de Javier Cabrera. A 13 do primeiro tempo, público 64.396. Semana que vem, o Flamengo tem que ganhar para ir para pênalti, diferença de um gol, ou vencer por diferença de 2 gols ou mais. 0-0 São Paulo e Botafogo, né? Vai ser no Morumbi agora. Novo empate é pênalti. É assim que funciona, a mesma coisa na Sul-Americana. Na terça-feira, Fortaleza 0, Corinthians 2. Tivemos ontem Lanús 0, Independente de Medellín também 0. E hoje, nesse momento, jogando lá em Curitiba, o Atlético Paranaense vence. 1-0 Racing, gol do João Cruz, aos 38 do primeiro tempo. Estamos no segundo tempo, evidente. E lá no Defensores del Chaco, em Assunción, o Cruzeiro vence por 2-0. Ganha grande resultado. Os gols do primeiro tempo do Caio Jorge e do Dias. Libertad 0, Cruzeiro 2. Semana que vem também os jogos da volta e saem os semifinalistas da Copa Sul-Americana. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. E final do apito final, CRB 0, Ponte 1, Dodô marcando aos 50 do segundo tempo, hein? Ramon Carvalho perdeu um gol aos 48 e aos 50 a Macaquinha desceu e Dodô, hein? Assistência de Hudson. Dodô marcando 1-0 há 7 meses que a Ponte não vencia fora de casa. E a Macaquinha chega aí aos seus 32 pontos. Faltam 11 jogos para ela. Tem que vencer mais 3 ou 4 para escapar de vez, tá bom? Narrativa do amigo Batista. Comentou o Tigrão, comentou o CH. E reportagens Vladimir Catarino. Na nossa técnica, Gil Kleber no comando. Lucas Pessoa no YouTube. Lucas, um abraço, hein? Obrigado, Nandi Luquinha. Pedro Piscinato, obrigado, hein? Na mesa, sensacional, espetacular. E Gabriel Ribeiro conosco também, tá bom? Meus amigos, então, a dupla campineira volta a jogar na terça-feira. O Guarani jogando em Ponta Grossa e a Ponte aqui com o América Mineiro. Então, podemos voltar a qualquer momento em edição extraordinária. Ou se não, na terça-feira, uma ótima semana a todos. Obrigado, hein? Pessoal do YouTube, muito obrigado. FM, faixa estendida, 85,7 e nos diversos aplicativos. Muito obrigado de coração. Terça-feira, semana que vem, terça, eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
vote nos vereadores e vereadoras